Olá, boa noite! Estamos começando mais um programa Replay aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza em parceria com o site Miséria, seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Miséria.com.br. Acessa, tá bom? O site Miséria, e eu estou aqui devidamente vestido com o manto do time que está de volta à primeira divisão. Guarani é time de primeira, o Leão do Mercado. Foi destaque no site Miséria, hein? Se eu entrar no site Miséria, tem lá uma matéria falando sobre esse retorno do Guarani para a elite do futebol cearense. Vamos falar muito sobre o Leão do Mercado na noite de hoje, este acesso do time do Guarani, como é que uma equipe que passa por tantos problemas no início de uma competição, inclusive tendo um WO, no primeiro jogo, depois consegue arrumar a casa e fazer com que esse time consiga um acesso e um acesso com autoridade. O Guarani conseguiu conquistar o acesso com uma rodada de antecedência e realmente mostrando organização tática, um trabalho realmente muito forte. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre o time do Icasa, o Verdão do Cariri e a Taça Fares Lopes. Vai ou não vai participar o Icasa? E o Guarani? E o Barbalha? E o Cariri? A gente vai falar daqui a pouquinho, porque hoje é a data limite para que os times se inscrevam numa pré-lista, uma pré-inscrição para a Taça Fares Lopes. Depois vai haver uma reunião para decidir realmente quem fica, quem não fica, para a competição que vale vaga para a Copa do Brasil. Icasa, Guarani e Barbalha são clubes da região que já conquistaram essa competição. E a gente vai falar sobre isso, sobre o planejamento do Icasa, nomes de novos diretores do Verdão do Cariri, e ainda vamos repercutir a entrevista que fizemos essa semana com o presidente do Icasa, Francisco Leite Bezerra, aliás, ex-presidente, onde ele meio que soltou no ventilador que jogadores estavam nos bastidores. Nós temos inclusive imagens que depois vazaram de jogadores na madrugada. E torcedor do Icasa, você sabe, não perde tempo, né? Hoje isso aqui, gente, todo mundo tem, ó. Farrapou, a galera vai lá e filma. A gente vai trazer. E áudios também. Jogadores que ficaram aí conversando coisa com torcedores. A gente vai trazer um desses áudios aqui também para você. E a versão, hein? Das pessoas que foram citadas pelo presidente do Icasa, o ex-presidente do Icasa, França, Sidney Moraes, Leandro Cearense, Jairinho. Nós entramos em contato com eles, daqui a pouco a gente fala sobre essas versões. Enfim, e o Barbalha, que está também de olho na outra vaga da Série A do Campeonato Cearense. Domingo que vem tem Barbalha e Guarani. Ou seja, tem muita coisa para rolar no programa de hoje. E repito, vou fazer o programa hoje com esta camisa bonita, rubro-negra. Não é a camisa atual não, viu gente? Essa aqui é uma camisa bonita do Leão do Mercado, uma homenagem ao Guarani, que está de volta à elite do futebol cearense. Além da nossa parceria com o site Miséria, também destacar a parceria com a galera da Torcida K, meu amigo Caio César, Rodrigo, aquela turma boa, um abraço bem forte. Torcida K destacando o futebol cearense, e também com o aplicativo Rádio Torcida K. Tem o aplicativo próprio, tem também através da Rádiosnet, tá bom? Recebendo hoje o técnico mais vitorioso dos últimos 2 anos do futebol cearense. Esse rapaz aqui, olha, é o príncipe rubro-negro, que quando ele chega nesse Guarani, então nem se fala. Lamar Lima, a gente já teve o Lamar aqui várias vezes no nosso programa, né? Mas talvez nunca tão vitorioso nessa carreira de treinador. Boa noite, Lamar. Parabéns por esses resultados que você vem conquistando em apenas 2 anos como técnico de futebol. Aliás, 2 anos não, 1 ano e 7 meses, porque 2022 não acabou ainda, Lamar. Verdade, Tony, boa noite ao torcedor do Leão do Mercado, boa noite, meu amigo Celso, boa noite a todos. Um prazer, Tony, estar aqui sempre, né, com o seu convite. E agora uma noite mais agradável do que nunca, né? A gente vinha aqui depois de trazer, claro, debater esse acesso tão sonhado pelo torcedor do Leão do Mercado. E eu sei que não foi planejado, mas eu estou vendo, Celso, você está meio rubro-negro também hoje, viu, Celso Lima? Você sempre muito elegante, diga-se de passagem. A elegância do replay é Celso Lima, gente. Celso, boa noite. Estou vendo que não foi planejado, mas você vê bem rubro-negro, Celso. Vou dizer que foi uma homenagem também ao Guarani. Boa noite, Tony. Boa noite aos telespectadores do replay. Boa noite ao Lamar. Parabéns ao Lamar. E eu vou patentear uma frase. Mostra como te vestes e dirão como tu falas. Então tô lascado, Celso Lima. Rapaz,
Quando eu fiz o curso de radialista, deram lá a seguinte instrução. Sim. Rapaz, quando você for trabalhar, você olha a maneira como você se veste, porque quem vai te ouvir, ele olha como você se veste, ele olha quem fala, como fala, com quem fala. E aí eu aprendi que você tem que estar sempre bem vestido para você exercer a sua profissão. E aqui ainda mais, porque nós mostramos a nossa imagem, né? Nossa imagem vai para o mundo inteiro, digamos assim. Eu vou aprender... Por conta do advento da internet. Digamos assim, não. Olha, eu estava olhando aqui no nosso... Eu estava olhando no nosso Instagram aqui, Celso Lima, só para a gente começar a conversa. Eu tenho até que dar uma olhadinha nos analíticos lá do YouTube também. Mas eu estava olhando aqui o nosso Instagram, os Insights, é isso, Kleber? O nome é esse? Insights. Eu não sabia que tinha essas coisas. Eu sou analfabeto digital, estou começando a aprender agora. Mas eu estava olhando aqui, rapaz, e olha que a gente... pegamos aqui, olha, nós estamos, o município que mais pega o produto aqui, pelo menos o que a gente posta no Instagram, é Juazeiro do Norte, aí bem seguido do Barbalha, e há uma disputa boa entre Barbalha, Crato e Fortaleza. Pra você ter uma ideia, hoje, 44,8% das pessoas que pegam o nosso trabalho, né, que estão acompanhando o Instagram, são de Juazeiro. 8,9% Barbalha, 8,2% Fortaleza e 8,2% Crato. Às vezes Fortaleza ultrapassa Barbalha e Crato. Olha só, isso aqui a gente está colocando agora. E para você ter uma ideia, Celso Lima, estão acompanhando o nosso material de forma frequente, além do Brasil, que é a ampla maioria, Portugal, Uruguai, Alemanha, República Tcheca, Turquia, Celso Lima. Olha aí, coisa boa. Sim, e Japão. Tá? Japão também. Tá sempre... Então a gente está aqui, inclusive agradecer o pessoal que está sempre acompanhando a gente aí, porque a internet acaba universalizando as coisas. Nós temos mais de 10% de mulheres fiéis ao material que a gente pega no Instagram. Agora, galera, eu convido vocês para seguirem o nosso Instagram e se inscreverem aqui no canal, porque tem uma curiosidade, viu, Lamar e Celso Lima? Para você ter uma ideia, nos últimos 7 dias, nós tivemos um alcance de mais de 14 mil contas no Instagram. Cerca de 3 mil pessoas acompanharam, são seguidores do nosso Instagram. Mais de 11 mil são pessoas que estão acompanhando, seguindo, curtindo, visualizando, mas não são seguidores do nosso Instagram. A gente agradece e convida esse pessoal também para estar acompanhando a gente, mas também para seguir, tá certo? Dar aquele like, aquela curtida. Atrás de nós. Pois é, rapaz, o negócio é pesado. Tony, parabenizar você, porque essa camisa do Guarani é muito bonita. E eu tenho lembrança de uma camisa, inclusive eu mandei fazer uma réplica para mim, da camisa do uniforme número 2 do Guarani, que eu também acho muito bonito, que é parecido com aquela camisa do São Paulo. Camisa branca com 2 listas horizontais, vermelha e preta. Então eu tenho a réplica dessa camisa que eu acho muito bonita. E aí eu vou começar a fazer coleção de camisas de times aqui do Cariri, de fora, que eu acho as camisas que eu acho mais bonitas. O Icasa, por exemplo, nos anos 80, ele tinha uma camisa, uniforme número 2, uma camisa branca, com 2 listas horizontais também em verde, até as costas. Eu também achava muito bonito, eu vou mandar fazer uma réplica para mim também. Parecia em Curitiba agora, 2013, se eu não me engano, fizeram. Pronto, essa camisa que eu estou falando é parecida com aquela, mas é diferente porque a lista vai até as costas. Pois traga depois essas camisas para a gente recordar aqui com o pessoal. Tranquilo. E aí eu vou parabenizar de novo aqui o Lamar pelo trabalho que ele realizou, ou está realizando, o campeonato não terminou ainda, pelo trabalho que ele está realizando na equipe do Guarani. Eu que vi esse Guarani com muito temor, quando o Guarani perdeu o WO, depois no segundo jogo, que o Lamar estava estreando já como treinador, o time perdeu para o Cariri. E ali muita gente falava ali, viu, Lamar? Ali onde a gente estava, esse time do Guarani vai brigar para não cair. Eu disse, olha, vocês tenham calma, que o campeonato está começando agora. A gente não pode dizer aqui que o Guarani vai brigar para não cair, porque é início ainda de campeonato. Ah, mas esse time é ruim. Tenha calma. Aí o que é que fez o Lamar? Conseguiu montar um time, pegou aquele grupo de jogadores que estavam lá, alguns querendo sair, que eu tenho certeza. Quando saiu o presidente, se desorganizou tudo, né? Quando o Marciano entregou o cargo, e o Lamar foi lá, organizou e conseguiu montar um belo time, e aí com o seu olhar clínico, porque o Lamar ele tem uma coisa, Tony, que é primordial, na minha opinião,
para um cara que quer vencer na vida como treinador. Ele tem leitura de jogo. Lamar consegue transformar o seu time no intervalo do jogo, ele lê o jogo do adversário e ele faz com que o seu time consiga anular as peças do adversário. Claro que às vezes nem sempre é possível, mas ele tenta, ele faz isso. Ele fez isso contra o Horizonte no último jogo. Ele fez isso, aliás, uma pessoa chegou para mim e disse: Celso, Lamar joga de acordo com o adversário. Eu disse: não, ele joga de acordo com o time dele. Sabe por quê? Porque ele conhece a característica de cada jogador e monta o time, montou esse time do Guarani em cima da característica dos jogadores que ele tem na mão. Só que aí o que é que ele fez? E aí é onde eu já falei aqui várias vezes, Tony, que como o futebol hoje, quando você olha para o campo, parece que é tudo japonês, parece que é tudo igual, o futebol está muito nivelado. O treinador que consegue fazer um sistema defensivo sólido e tem um jogador, dois na frente que desequilibra, ele vai levar vantagem. Foi essa a vantagem do Lamar. O Lamar armou um time do Guarani com um sistema defensivo muito bom, uma linha de 4 ali atrás, 2 volantes, 2 caçadores de pardais ali na frente, não deixava os times adversários se criarem ali na frente da zaga do time do Guarani, bons jogadores, e na frente ele tinha o Thiaguinho desequilibrando, o Arthurzinho, eu acho que o Lamar viu muito o Flamengo jogar, pega o Arthurzinho, que é o lateral, disse: Arthurzinho, vamos aqui, aí bota lá o tempo do jogo do Flamengo. Aí, tá vendo lá, como é o nome do camisa 7 do Flamengo, Tony? É o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Tá vendo o Everton Ribeiro jogar, você vai jogar igual ele. Pronto. A função do Arthurzinho foi essa. Arthurzinho pegava a bola na lateral, vinha por dentro e o Guarani começou a render dessa forma. E explorando o quê? O que o time tinha de melhor, a velocidade. E aí o time do Guarani conseguiu aí 3 vitórias e conseguiu a sua classificação, o seu acesso para a Série A do ano que vem. Então, parabéns para o Lamar. E eu coloco, claro, que os jogadores têm os seus méritos, são jogadores que decidem, são jogadores que vão lá, que ganham o jogo, mas o Lamar, para mim, o craque desse time do Guarani é ele, Lamar. E aí não é porque eu estou na frente dele aqui não, que eu já disse isso outras vezes você tá de em lado. outros lugares. Você está de lado. Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui sobre essa questão do Guarani, porque, por exemplo, a gente tem uma máxima aqui que os caras começaram a colocar desde aquele caso de 2012, né? Que teve despejo, teve trocar, rapaz, às vezes a coisa tem que começar errado, que quando tá errado é que dá certo. Eu sou totalmente avesso a esse tipo de comentário, porque assim, o time do Guarani vai cair, o time é ruim. Como é que eu sei que o time é ruim se a gente não viu jogar? Perdeu pro WO, né? E foi uma questão uma coisa burocrática daquela ocasião. Até que o Lamar, cheguei a conversar com o Lamar quando ele acertou no domingo pela manhã, a gente conversou por telefone, e o Lamar já me dizendo desse convite do Guarani, que inclusive tinha a possibilidade de trazer 6 jogadores, mas estava difícil pela questão do mercado. Aí eu lhe pergunto, Lamar, você que está acostumado com a adversidade, porque você pegou o Nacional de Patos, depois de um WO, lá tiraram o presidente, aqui não, aqui o presidente renunciou, lá tiraram o presidente, buscaram você que tem identificação como jogador, é ídolo como jogador lá em Patos, mas nunca tinha treinado no futebol paraibano. E aí, de repente, levaram você e você conseguiu levar o time do Nacional para a Série D do Campeonato Brasileiro e foi até a semifinal. Perdeu na semifinal para um dos favoritos, que foi o Botafogo, inclusive nos pênaltis, diga-se de passagem. E aqui, você chega no WO, o presidente já tinha renunciado antes do WO, aí veio esse WO, você assume o time. Como foi que você encontrou esse Guarani e qual foi esse processo para organizar esse time? Porque essa história de dizer, a coisa estava errada, não, a coisa estava errada, mas organizaram no meio campo, no meio do caminho, porque se não tivesse organizado, não tinha conseguido acesso, e com a autoridade que vocês conseguiram, Lamar. Verdade, Tony. Primeiro, parabenizar o Celso aqui pelos comentários, né, pela leitura que ele faz de jogo. Falei, inclusive, para você no privado, um outro comentário que eu tinha visto o Celso falar no jogo, né? É bom quando a gente conversa e debate e vê pessoas que realmente estudam, principalmente pessoas que estão desse outro lado aqui, que estudam realmente a parte tática, para fazer essa leitura e entender mais ou menos o que o treinador faz dentro do campo. Aí ele disse mais ou menos, isso significa Exato. que eu não entendo muito não. Tá certo. Tá certo. E aí, Tony, fazendo essa comparação, são situações muito parecidas, né? Realmente, o Nacional, a situação era crítica, muito complicada, difícil, e eles precisavam, naquele momento, um bombeiro ali para apagar o incêndio, acalmar a torcida
e que fosse uma pessoa que tivesse, primeiro, a identificação com o torcedor e o trabalho, né? Também isso não adiantaria, porque antes de mim passaram outros grandes jogadores lá, né? Sendo assim, traria um outro grande jogador para poder fazer o trabalho. Mas além da questão de ídolo, né? De ter um carinho com a torcida lá do Nacional, eles vinham acompanhando o meu trabalho como treinador, viram a característica de que eu gosto de trabalhar e fizeram uma pesquisa com alguns nomes daqui do Ceará, como realmente era o Lamar como treinador. Dentro disso eu aceitei o convite e fui. Tudo que você falou, o presidente foi deposto, né? Jogadores expulsos do hotel que estavam por falta do pagamento, jogadores que não tinham nem onde comer, nem onde tomar banho. E aí eu encarei de frente, como sempre, as minhas dificuldades, as minhas coisas, e fui planejar o que eu poderia fazer para poder, primeiro objetivo, não cair. E aí fomos observar o que tinha no momento, fiz uma observação do que tinha no momento. Alguns jogadores eu dispensei, mandei embora, porque realmente não tinha qualidade, e fui buscar pontuar algumas situações para trazer esses jogadores, pelo menos para que eu pudesse colocar um time dentro de campo em 12 dias, trabalhar a situação tática e técnica, dar no mínimo uma cara ali de um time competitivo, estreia dentro de casa contra o CSP, que é um time muito organizado, que joga há muito tempo junto. E aí fomos para o jogo, conseguimos ganhar o jogo, fomos para o intervalo, perdendo de virada, 2-0. Estava 2-0, eu estava acompanhando, vocês estavam perdendo 2-0. 2-0, fomos para o intervalo, e aí nós conseguimos fazer a leitura de jogo do CSP e fomos com a situação, fiz 2 mudanças e deu tudo certo. Aos 3 minutos já conseguimos fazer o primeiro gol, aos 7 o segundo, e aí viramos, e aí ganhamos de 4-2. Aí deu uma respirada, na tabela conseguimos mais 8 dias para trabalhar, e aí as coisas foram acontecendo. Eu ainda fui trazendo jogadores para a gente poder dar realmente a intensidade de jogo que eu gosto de trabalhar, e aí os resultados foram aparecendo. E a situação do Guarani foi praticamente a mesma. Aqui o presidente renunciou, WO também, aí como você falou, eu já tinha recebido o convite do ex-presidente e muito antes, mas eu rejeitei todos os convites. Até porque você estava no Nacional ainda em fase decisiva. Fase decisiva. Quando aconteceu tudo isso, eu cheguei aqui no Crato e recebi a ligação do Juracy, né, e me convidou até a chácara dele, fomos conversar, vamos desenhar. Eu fui ouvir a proposta dele, o que ele poderia me dar em termos de peças, para que eu pudesse montar um time competitivo, para poder não cair e conseguir, dentro dos próprios jogos, buscar coisas maiores. Eu pedi 6, ele me deu 5 jogadores, e me prometeu a estrutura mínima possível para que a gente pudesse dar condições a esses tranquilidade, a condição assim, os jogadores não iam ter dor de cabeça. E fiz a mesma coisa, fui para campo, observei, alguns jogadores eu já mandei embora porque não tinha característica que eu gosto de trabalhar, não tinha disciplina. Eu sabia que jogadores que estavam iam me dar trabalho por conta do extracampo, e aí nós fizemos uma limpa, e eu trouxe o mercado totalmente difícil, eu não trouxe jogadores que a gente queria, né? Eu trouxe o que nós conseguimos trazer, mas dentro de um perfil, com jogadores como eu nunca tinha trabalhado com o Caquinho, com o Didi, não tinha trabalhado ainda com o Flávio, o goleiro, mas só pelas observações. Diz aí alguns jogadores que você tentou, mas não conseguiu porque o mercado não permitiu. Eu tentei o próprio Romarinho, que teve, meio atacante que teve comigo lá do Nacional, foi muito bom. A Tombense não liberou, não quis liberar ele por conta que seria uma segunda divisão do campeonato cearense. Ele está na Tombense de Minas. Está na Tombense de Minas. Os meus 2 zagueiros lá, que eram o Márcio e o Arlão, os dois, quando eu cheguei aqui, já estavam empregados e se valorizaram demais. Eles estão aonde? O Márcio, o Campinense, o Arlão e um time da Bahia. O Cleiton, que é um volante que faz lateral direito, está num time de Santa Catarina, muito bem também lá. Enfim, eu não pude trazer aqueles jogadores, mas procurei no mercado, consegui trazer atletas competitivos, inclusive o Flávio goleiro, que eu quis levar ele para o Nacional, não deu. O Raí voltou depois que você chegou também, Isso, né? O Raí já tinha vindo. Já tinha saído. E já tinha ido embora por conta realmente da condição que estava, eu consegui trazer de novo. Enfim, e fomos trabalhar em cima do que a gente tinha, e dar uma cara em 4 dias para jogar contra um Cariri,
e não tinha como fazer alguma outra coisa a não ser o que nós fizemos. Ainda foi um pênalti no começo do jogo, uma jogada errada individual do Didi e foram os 2 gols. Mas aí tivemos um pouco de tempo para ir trabalhando, dar uma cara ao time, e ainda fomos crescendo, 3 vitórias consecutivas. E aí a gente esperava um desequilíbrio realmente do time dentro dessa primeira fase. Trouxemos depois o Cairo e o Neto para suprir algumas deficiências que a gente tinha, e fomos encaixando, e o time deu liga, conseguiram entender o sistema de jogo, certo? Um sistema muito ousado no sentido de entrega, de marcação e de velocidade nos contra-ataques. Conseguimos resgatar jogadores, Tony, como o Thiaguinho, que estava com a autoestima lá embaixo, jogadores que ninguém queria, que era o Didi, o Caririaçu, o Dudu Cariaçu, o Léo, zagueiro, o Natan, eram jogadores que eram vistos por aqui como jogadores que não são de mercado, que não têm bagagem, e ainda fomos trabalhar a cabeça desses jogadores. E convenhamos, o Natan já vem atuando bem no Guarani desde o ano passado. Isso, muito bom jogador, dedicação. E aí o da Silva, que é um líder positivo, é um guerreiro, é um capitão, um cara que assume a sua liderança dentro do grupo, mas também que não estava com o mercado aqui. O Arthurzinho, que já era uma aposta minha do Crato, levei para Paraíba e foi realidade, e hoje é um excepcional. Rapaz, eu costumo dizer que você foi quem descobriu o Arthurzinho. O Arthurzinho faz tempo que está no Crato. Quiseram fazer o Arthurzinho de atacante, de meio atacante, e aí sempre falava do Arthurzinho. O Arthurzinho nunca conseguiu ter uma sequência. E aí você, de repente, botou o Arthurzinho para jogar de lateral esquerdo, ele destacou no Crato, e hoje eu vejo você pegar o Arthurzinho, bota na esquerda, bota no meio, avança, e o Arthurzinho, onde você coloca, ele joga bem. Você parece que descobriu o Arthurzinho para o futebol. Viu? É um menino que está aprendendo bastante, está aprendendo ainda, não teve aquele trabalho de base lá atrás, nunca teve sequência num futebol competitivo. E aí hoje o Arthurzinho é um ponta pela direita, ele joga de ponta pela esquerda, é um jogador muito versátil e é muito interessante, Celso. Jogadores desse tipo, com essa característica, é um jogador que quebra a linha do adversário no 1 para 1, na jogada individual. Hoje a gente monta uma estratégia de jogo para quebrar linhas do adversário. A gente tem jogador como o Arthurzinho, com essa característica, ele consegue quebrar linhas, é uma coisa fantástica. Hoje nós temos que fazer isso. O Thiaguinho e o Arthurzinho, ou seja, do meio para frente a gente já tem 2, que confunde a marcação do adversário. E aí é fazer com que o seu time entenda a proposta que você quer de jogo. E a gente tem um sistema defensivo muito sólido, muito seguro, para que dê segurança para esses jogadores que decidem lá na frente. E aí, graças a Deus, o time encaixou, eles entenderam a proposta. É muito difícil entrar no nosso sistema defensivo. E aí a gente vai para uma fase decisiva, Tony, que nos últimos 4 jogos, o último da classificação e os 3 dessa fase, o time faz 2 gols para classificar contra o Tiradentes, faz 3 contra o Floresta, já na fase final, faz 5, faz mais 1 contra o Pague Menos, 6, mais 3, agora faz 9 gols, em 4 jogos só toma 1. Então é um time totalmente equilibrado, que tem um sistema defensivo muito sólido e tem jogadores que decidem lá na frente. A gente tem aqui as imagens aqui. Cleber, bota as imagens do último jogo, os melhores momentos, inclusive para quem quer ver os melhores momentos. Estão aqui no nosso canal no YouTube, depois você pode assistir, tudo com narração, enfim, tudo direitinho. A gente tem aí os melhores momentos desse jogo contra o Horizonte. Na outra vez que você veio aqui, meu querido Lamar, você disse que o jogo mais difícil que você tinha tido até aquele momento tinha sido o jogo contra o Barbalha. Sim, sim. Que foi um jogo, inclusive, que vocês venceram 2-1 no Mirandão. Depois de ter passado toda essa fase do campeonato, você só está faltando um jogo para concluir, né, a competição, você continua com aquele jogo ou teve algum outro jogo de um grau de dificuldade maior para esse time do Guarani? Não, continuo com a mesma ideia, que o Barbalha, ele tem jogadores com essa característica de quebrança de linhas, jogadores muito dinâmicos e de velocidade, no caso o Alan Vitor, que o 10, que é muito bom jogador, o Araújo. O Romário, que está muito bem. Eu acho que o Romário está na melhor fase que eu vi jogar até hoje. Está maduro também. Eu não vi Romário jogar tão bem e tão maduro, como bem coloca o Lamar, como eu estou vendo agora o Romário desse time do Barbalha. Impressionante como o Romário hoje, ele joga com uma lucidez desse time do Barbalha. Tem sido decisivo, né? Tem sido decisivo o Romário. É um time que ele tem força, né? Tem juventude e tem muita velocidade, né? Um time dinâmico que não se entrega. E o mais importante, Tony, nessa competição tem isso ser um ponto a ser levantado,
que é times que sabem jogar a segunda divisão. Não adianta você ter um time com muita qualidade técnica, com grandes jogadores que já jogaram em times de ponta, mas que eles não entendem que está jogando uma segunda divisão, são jogos intensos, jogos muito duros, jogos com campos que não tem muita qualidade. Então, esses times que têm essa mentalidade, que encaram uma segunda divisão, esses jogadores encaram uma segunda divisão realmente como jogos difíceis e que tem que ter além da qualidade técnica e tática, tem que ter a vontade, tem que ter o compromisso com o clube, tem que se dedicar realmente, como hoje o Barbalha, depois que o Marcelão chegou, não perdeu. Está invicto. Está invicto, é um time altamente competitivo, por isso que eles são, tanto o Guarani quanto o Barbalha têm se destacado, além de outras coisas, esse é um dos pontos que tem que ser levantado. Eu gostaria de falar um pouquinho desse jogo do Horizonte, porque esse jogo foi um jogo um pouquinho diferente dos jogos que nós estávamos acostumados a ver da equipe do Guarani. O Lamar não teve o Neto e ele teve que mudar o posicionamento de alguns jogadores, inclusive o posicionamento dos jogadores dentro do campo. Porque Lamar, ele falou aqui que ele sempre jogou assim, no 4-2-3-1, mas eu entendi que a movimentação dos jogadores do Guarani, o Guarani jogava era num 4-3-3. Claro que quando o Guarani estava sem a bola, havia a volta dos jogadores, a recomposição, e o Guarani fazia o que ele fez contra a equipe do Horizonte. Agora, hoje, o que eu achei interessante nesse jogo é que o time do Guarani, ele teve um pouco mais a posse de bola. Por quê? Por conta da característica dos jogadores que estavam em campo. O Denis Baiano, ele entrou com uma função específica para jogar. O Denis, ele se mexeu de área a área, e sem a bola, ele tinha a incumbência de pegar o camisa 5 do Horizonte, o Anderson. E aí ele tinha que marcar a saída, às vezes ele afrouxava, mas ele ia atrás do Anderson lá na entrada da área do Guarani, e o Anderson não conseguiu jogar. E aí o que foi que aconteceu? No primeiro tempo teve um jogo equilibrado, e mesmo com esse jogo muito equilibrado no primeiro tempo, quem criou as maiores e melhores oportunidades foi a equipe do Guarani. Thiaguinho de falta, que bateu no peito do goleiro, e depois aquele chutaço do Denis Baiano, que ele fez uma grande defesa. Agora, no segundo tempo, uma coisa que me chamou a atenção, é por isso que eu gosto do Lamar, eu estou dizendo aqui. O que é que fez o técnico do Horizonte? Ele volta com o Honda por dentro, porque ele viu que ele estava perdendo no meio. Por isso que o Horizonte não conseguiu jogar. O Erivelto muito marcado, ora pelo Dadinho, ora pelo da Silva. Aí ele vem com o Honda vem por dentro e dá o corredor para o Denis. O que foi que o Lamar fez? Ele já tinha 2 volantes, ele não precisava mexer. Então ele deixou o da Silva lá, o da Silva batia com o Honda, o Dudu batia com o Denis e o Horizonte não conseguiu jogar. Foi isso que aconteceu. E ninguém ia nas costas do Dudu. Por quê? Porque o Dentinho, quando ele queria se mexer, ele se mexia para trás, ao invés dele ir para o lado. E aí ele poderia ter explorado aquelas costas do Dudu, que estava ocupado com a subida do Denis. E eles não fizeram isso. E aí o que foi que aconteceu? O time do Guarani faz o seu primeiro gol. De como foi a forma do gol do Guarani? Da mesma forma que o Guarani sempre jogou. Porque o time do Guarani, Tony, ele tem uma transição muito rápida. Eu disse aqui uma vez, eu disse lá no meu comentário, o Guarani, ele não quer saber da bola não, ele pode ficar com a bola, eu quero ganhar o jogo. E o Guarani, quando ele pega a bola, e você viu que quando o Guarani roubou aquela bola, foram 3 pelo lado esquerdo, o Dudu, o Thiaguinho, que encostou, e outro jogador que agora eu não estou lembrado. Eu sei que foram 3 jogadores do Guarani. Dadinho, né? E aí o Thiaguinho foi esperto e o zagueiro do Horizonte vacilou. Aí o Guarani faz o primeiro gol. Quando o Guarani faz o primeiro gol, eu disse lá, o jogo ficou a caráter para a equipe do Guarani. Porque o time é assim que o Guarani gosta de jogar. E aí o Horizonte, ele precisando atacar, ele precisava vencer, ele vem. Só que ele vem de forma desordenada, desorganizada. E aí foi onde o Guarani aproveitou. E outra vez que eu tenho que dar aqui o mérito para o Lamar, você é testemunha disso, quando o Thiaguinho puxou aquele contra-ataque contra 3, que ele deixou cair, do que foi que eu falei? Alguém precisa encostar no Thiaguinho, porque ele está muito sozinho. Se alguém encostar com ele, o Guarani vai fazer o segundo gol. Aí Lamar vem, coloca o Caquinho. Olha, primeira jogada, Caquinho, toma Thiaguinho. 2-0. Quer dizer, o treinador, ele tá lá, ele tá vendo o jogo, ele tá assistindo o jogo, ele conhece o seu time. Inclusive, e o terceiro gol, Tony, só para eu completar, já foi uma consequência dos 2 gols. O terceiro gol é como se o time lá tá batido, ele quer diminuir de qualquer forma, ali qual era a tendência? Era o Guarani realmente marcar mais um gol, e eu fiquei, até para mim, foi uma surpresa grata o Pedro Henrique, pela jogada que ele fez, aquele corte que ele deu, e o chutaço, né, no ângulo.
3-0. Então, eu achei que foi um jogo diferente. O Guarani saiu um pouquinho de suas características. Inclusive, no primeiro tempo, alguns jogadores não conseguiram entender, assimilar a forma de jogar, porque era uma forma diferente. O Guarani não estava acostumado a jogar daquele jeito. Isso é normal. No segundo tempo, o Thiaguinho até se movimentou melhor, saiu melhor da marcação e o time do Guarani conseguiu construir a sua vitória. Méritos do Guarani, claro, porque jogou contra um bom time, o time do Horizonte, só que para mim o treinador do Horizonte, ele cometeu um erro crasso. Qual foi? Ele veio jogar com 3 atacantes contra o Guarani. Não vai jogar, vai perder o jogo. Jogar dessa forma. Mas dizer agora foi ruim para ele, já perdeu. Não, mas eu disse antes do jogo lá, você lembra que Mas ele não ouviu, não acompanhou a mas aí eu não sou Diga ele para ele ficar acompanhando eu o não sou replay. auxiliar dele. Diga ele para acompanhar o replay. Eu não sou auxiliar dele, eu só comento pro torcedor. Opa, Gilmac, Errou quer que feio. se ligue no replay, Gilmac? Que caiu um negócio perto. Gilmac está acompanhando a gente. Ô, Lamar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Pedro Henrique, que foi um jogador que entrou e aí, de repente, por exemplo, o Thiaguinho, que estava sofrendo um pouco para fazer aquele 9, falso 9, né? Que o Wilton não gosta, né? Agora é tudo falso, viu? Pois é, e depois... Deixa eu contar essa historinha pro Lamar. O Vina, rapaz, começou, já botaram o Vina para jogar lá de centroavante, e os caras, não, é falso 9, aí vai Vina no jogo, faz 2 gols. Aí no outro dia, na resenha, os caras, olha, Vina fez um grande jogo, aí o Wilton, isso é porque ele é falso, já pensou se ele fosse verdadeiro. O Wilton é show de bola. Inclusive, por exemplo, depois você recuou um pouco mais o próprio Thiaguinho com as mudanças, porque aí ficou o Pedro Henrique, ficou o Caquinho mais ofensivo. Mas eu, por exemplo, eu gostei muito do Pedro Henrique, ele entrou com muita personalidade, fez esse lindo gol, o terceiro, foi o primeiro gol dele na carreira profissional, tem apenas 19 anos, que já está no grupo dele na 3ª divisão, não é isso, Lamar? Fala um pouquinho sobre esse atleta que, por exemplo, o torcedor do Guarani não conhece direito e foi um jogador que teve poucas oportunidades, mas conseguiu, num jogo importante, marcar aí a história dele nesse comecinho de carreira. O Pedro chegou nesse grupo agora, Tony, junto com o Neto e com o Cairo. Ele não estava desde a pré-temporada, ele estava jogando futsal, mas ele já tinha inclusive contrato com o Guarani e a gente precisava de jogador. Né? Mas era um garoto que participou da campanha do ano passado, não entrou algumas partidas, foi pouco aproveitado. Por conta daquela situação, o Daxson estava muito bem de 9, a gente tinha o André Cassaco, tinha o Leandro que estava em boas fases. A concorrência estava difícil para ele. Estava difícil, ainda tinha o Tia Henrique, ano passado realmente estava numa fase muito, muito feliz, e o Pedro nós trouxemos agora, porque nós estávamos com carência daquele jogador 9, eu estava jogando com o Vitor, de 9, o Vitor não é o posicionamento dele, o Pedro é um jogador que ele tem muita força física e tem esse arremate muito forte. Ele me lembra, sabe quem, no começo de carreira também, o Siloé. Siloé novinho ali, sub-20, tinha um porte físico semelhante, uma característica semelhante, lógico, comprando as devidas proporções, que ele é um baita de um jogador, e o Pedro Henrique pode se tornar também, né? Mas me lembra muito ali aquela característica. Então, um jogador que acabou chegando e foi importante ali no grupo. Muito, e é a segunda partida que ele entra só, pra você ter ideia, a segunda partida que ele entra. Então, a gente precisava daquele jogador. Por quê? Você vê que quem dá o passe para ele é o Thiago. O Thiago já na função de 10, certo? Encontrou no contra-ataque que nós acabamos de falar aqui. Né? Nosso time, ele traz o adversário para cima da gente, né? Só que nós trazemos esse adversário para cima da gente, mas a gente está organizado taticamente. A gente força com que o adversário tente se armar, dar um passe ou um lançamento para encontrar os seus homens mais ofensivos. Nesse momento, ele está, como o Celso falou, o Denis está atacando junto com o ponta. O volante está passando, os 2 zagueiros estão se abrindo para poder jogar, ou seja, está desarmado lá atrás. Nesse momento, os meus homens de contra-ataque já estão armados. E aí a gente tem espaço para jogar. Então, se nós temos espaço para jogar, a gente precisa de um bom passe. Nesse jogo é o Denis tem um dos melhores passes nossos. Então, o Denis era esse homem para poder baixar e armar do lado, que estava nesse jogo o Cairo e estava o Arthur. Só que eu perdi o Neto, né, que era o 9, e essa função o Thiaguinho, eu perdi muito sem o Thiaguinho de lado, de ponta, e perdi muito sem o Cairo na situação de 10, que com o Neto a gente ia segurar esses 2 zagueiros por dentro, junto com o Neto, 2 marca 1, e aí a gente ia jogar pelos lados na velocidade. Com a perda do Neto, eu ia colocar o Vitor. O Vitor se machucou, aí eu tive que quebrar minha cabeça, porque eu não tinha mais ninguém ali, e o Pedro Henrique era muito novo para ocupar de titular aquela função num jogo tão importante.
E aí o jogador mais completo e mais parecido seria o Thiago. Eu empurrei o Thiago e trouxe o Denis para centralizado para 10. E empurrei o Cairo para a ponta, que não é um ponta porque ele não tem muita marcação. Mas o lateral, o lado esquerdo do Horizonte, é o lado que passa menos. Então troquei o Arthur para a direita, que é o que passa mais, e coloquei o Cairo. Foi toda uma engrenagem, toda uma engenharia para poder fazer a leitura de jogo do Horizonte, a gente nessa situação que a gente não tinha jogado dessa forma ainda, com esses homens com funções diferentes, e aí no primeiro tempo foi mais um estudo, verdadeiramente, foi mais um estudo, ver como é que a gente ia se comportar com esses jogadores, o Cairo que não é ponta jogando de ponta, e o Denis que é um segundo mais volante jogando de 10, ver como é que ia se comportar. Conseguimos fazer a leitura correta do Horizonte no segundo tempo, achamos a situação de que o Thiago estava um pouco isolado, porque o Cairo não tem a velocidade para encostar, precisaria do Caquim, e aí foi quando nós começamos a fazer a diferença, encontramos os espaços, chamamos o Horizonte. Depois do primeiro gol, isso aí seria, Tony e Celso, seria uma coisa natural, como o Floresta. Encontramos o primeiro gol, o Floresta saiu, nós o segundo. A mesma coisa o Horizonte, segundo, e o terceiro seria uma consequência. Se você observar, teve lance para quarto, que foi justamente até com o próprio Diogo. E teve até o final do primeiro tempo o impedimento, que eu não sei quando foi que o Bandeirinha viu aquele impedimento, não existiu. E eu acho que o Léo Simão até complicou, porque conversou uma barbaridade, parecia que era médico. Ele ia, olhava, vai, não vai. Quando saiu o gol, aí ele já chamava a maca. Mas antes de sair o gol, ele olhava, quer a maca, quer não sei o quê. Eu descobri, Tony, que ele ainda teve uma puxada lá que ele não deu amarelo. Eu descobri que ele estava voltando de lesão. Quem? O Léo Simão? Sim, o Léo Simão estava voltando de lesão e aquele era o primeiro jogo. E eu me preocupei antes do jogo nisso, se ele ia conseguir acompanhar os lances de jogo. E eu disse ao Bandeira... segurando. Então ele está de Miguel, Celso Lima. E eu falei isso pro Bandeira, eu disse, olha, ajuda ele aí, porque ele não está acompanhando as jogadas e ele não está usando o mesmo critério. Eu não estou pedindo nada para o Guarani, mas usa a mesma coisa de um lado e do outro, só isso. Só o outro Bandeirinha não deu não. Celso, se eu para aproveitar aqui, para otimizar o tempo, que o Lamar vai ter que sair, mostra a tabela aí, por favor, meu querido Cléber Ferreira, dos jogos. Inclusive, destacar aqui, o torcedor não está sabendo, eu fiquei sabendo depois do jogo, o Cairo, que fez o gol do Guarani, eu soube que é filho do Lopes, zagueiro que passou pelo Icasa. Foi vice-campeão cearense, se não me engano, em 2007. Se não me falha a memória, foi 2007 ou foi 2008. Ele esteve no time do Icasa, chegou a ser titular em vários jogos. Zagueiro Lopes. E é pai do Cairo, eu não sabia. Né? Depois vou até conversar com o Cairo, até para também ter um contato com o Lopes. Mas que bacana, né? O pai teve bom momento no time de casa. E o Cairo hoje, que é jovem ainda. Um garoto excelente. Quantos anos, sabe dizer? Não sei. Ele tem cara de ter seus 20, 21 no máximo. Isso. Né? Um bom jogador e que está começando a fazer carreira no rival que o pai fez aqui. O pai era do Icasa e ele no Guarani. Né? E parabenizar o cara que teve muito bem contra o Horizonte. Vamos só ver a tabela aqui, meu caro Cléber Ferreira, para destacar, porque, olha, nessa rodada, o Grêmio Pague Menos acabou surpreendendo todo mundo, venceu o Floresta. Né? E aí o Guarani vem e mete 3-0 para cima do Horizonte. O Guarani tem 9 pontos, 100% de aproveitamento nessa segunda fase. E aí nós temos aí a classificação, que é o Guarani com 9, ou seja, o Guarani não é mais alcançado assim, por duas equipes, só o Barbalha hoje que tem condição de ultrapassar o Guarani. Então, uma vaga do acesso já é do Guarani. O Grêmio Pague Menos é o terceiro colocado e está faltando o jogo, então só chega a 6 pontos. Tem 3 pontos, o Barbalha é o segundo com 4. O Horizonte tem mais 2 jogos, então o Horizonte pode chegar a 7 pontos, não acompanha o Guarani, mas fica na briga aí com o Barbalha. E o Floresta, que ainda não pontuou, mas tem 2 jogos. Então, pode chegar a 6 pontos. E aí vamos para a conjectura do negócio. O próximo jogo do Guarani, aliás, o próximo jogo do Floresta com o Horizonte está aí na tela, vai ser no domingão, no dia 28. 28 é o quê? Quarta-feira. Quarta-feira, né? Então vai ter Horizonte e Floresta. Se o Horizonte vencer, o Horizonte se fortalece para a briga, porque ainda vai para a última rodada. Vai ter um outro jogo contra o Grêmio Pague Menos. A última rodada é Horizonte e Grêmio Pague Menos. Se o Floresta, aí o Floresta já está morto, não vai para canto nenhum, então fica a briga entre Barbalha e o Horizonte. Se o Floresta vencer, aí o Floresta ele vai ter que torcer por um tropeço do Barbalha, ou seja, o Guarani
vai ter que empatar ou vencer o Barbalha, porque aí a decisão ficaria na última rodada, porque vai ser exatamente confronto direto entre o Floresta e o Barbalha. Agora, se houver um empatezinho ali, ou de repente uma vitória do próprio Floresta, o Barbalha depende apenas de si. Basta vencer o Guarani para poder garantir essa classificação para a primeira divisão do ano que vem. Então, o Barbalha com certeza está torcendo para dar um empate ou da Floresta, né? O ideal seria aí, de repente, um empate, porque o Horizonte saía para um jogo, só poderia chegar a 5 pontos. E o Floresta estaria morto. Mas o Barbalha ficava dependendo apenas de si, né? 2 jogos para conseguir aí uma vitória e garantir na próxima fase. Então, a situação é essa. Inclusive, torcedor, os ingressos já estão sendo vendidos a R$20 o ingresso para esse jogo entre Barbalha e Guarani. O jogo que vai ser no próximo domingo no estádio Lírio Calor, em Naldão. Esse jogo, olha a importância desse jogo. Esse jogo pode marcar o acesso do Barbalha se vencer o Guarani, dependendo, lógico, do resultado da próxima quarta-feira. Está todo mundo olhando para ver esse jogo, porque se o Horizonte vencer, então o Barbalha, mesmo vencendo, ainda não garante. Quinta-feira, mesmo vencendo, ainda não garante a classificação. Então, o Barbalha pode garantir a classificação dependendo do jogo de quinta. E também pode ser o jogo do título do Guarani, porque o Guarani joga por um empate. Empatou, o Guarani é campeão da Série B e ninguém chega a 10 pontos, nem o Barbalha. E aí, Lamar, eu faço a pergunta a você. Como é que você está projetando este jogo contra o Barbalha, né? Que é um Barbalha que mantém o mesmo elenco daquele que você jogou e disse que foi o jogo mais difícil, mas é um time que, diferentemente daquele time que estava com o Jorge, que parece que a bola não entrava, os cabas chegavam, bombardeavam, batia na trave, fazia tudo e a bola não entrava, com o Massalã começou a entrar. E o Barbalha, junto com o Guarani, acabaram se tornando, o Celso inclusive disse isso no início da segunda fase, que para ele, o Barbalha e o Guarani eram os times que estavam melhor jogando futebol nesse campeonato cearense. Vocês já garantiram a vaga de vocês. E agora? E esse Barbalha? Porque pelo que eu ouvi da empolgação, essa história, o torcedor fica dizendo, não, de repente o Guarani abre o jogo e aí dá certo. Mas a empolgação dos jogadores para ser campeão, e tem muito jogador ali que nunca teve um título na carreira. E aí? Verdade, Tony. Qual é a projeção que você tem para esse jogo? Esse time do Guarani ele é muito competitivo, Tony. E aí, isso inclusive eu falei hoje na apresentação com eles, que quem trabalha no futebol, ele vive de resultados e de títulos, né, para a sua carreira, até para você negociar o próximo contrato, né, tem que vender o que é que você tem. Futebol, você vive de títulos. E aí está tão perto de ser campeão, tão perto de um título, apenas 1 ponto de ser campeão, que não tem perigo desses jogadores que tem aí não estar sedento por esse título, até por conta da história que o Guarani foi nessa competição, das dificuldades que eles tiveram durante toda a competição, e agora a gente está a um passo de erguer um troféu de campeão estadual da segunda divisão no Campeonato Cearense, no estado do Ceará, que hoje, pelo ranking, é o maior do Norte e Nordeste, está todo mundo sendo visto, e esses caras estão loucos pelo E para você pode ser bi com o Guarani, né? Campeão ano passado, da terceirona, e campeão da Série B este ano. Claro, a gente vai buscar o título, Tony. O que eu posso te dizer é que nós vamos buscar o título. Para a carreira de todo mundo isso vai ser importante. O Guarani pode ser tricampeão da segunda divisão, né? Hoje a gente somando lá, o Guarani pode ser tricampeão. Então é muito importante. Para a minha carreira, como estou começando agora como treinador, né? Já consegui uma vaga da Série D com o Crato, consegui uma vaga da Série D com o Nacional, consegui ser campeão e acesso com o Guarani o ano passado. Ser campeão novamente, um bi-estadual, para mim seria fantástico. Então, eu respeito todos que estão lá no Barbalha. O Marcelão é um querido amigo e eu torço muito por ele. O Barbalha está jogando um grande futebol e isso passa muito pelo Márcio. Mas a camisa do Guarani, ele pede vitória, necessita de títulos e nós vamos entrar dentro de campo domingo, como nós sempre entramos, todos os jogos desse campeonato, para buscar a vitória. Ele vai torcer para o Barcelona até sábado, porque domingo ele não vai torcer. Não. É mesmo. E aí você falou em valorização. Já surgiram muitos convites, meu querido Lamar Lima? Eu acho até natural, Tony, né? Pelas conquistas e pelo que está acontecendo e pelos resultados. Já sim, surgiram já, não propostas, né? Mas convites, sondagens.
até porque eu não converso enquanto eu estiver trabalhando com o time. Tem empresário, Lamar? Não, meu empresário é Deus. É o maior, Você está bem arrumado. é o maior empresário. Você tem o do melhor mundo. empresário. Tá pronto. bem de E empresário. aí aconteceu contatos, mas eu não abro negociação com nenhum time enquanto eu estiver empregado por um, até porque já aconteceu há pouco tempo atrás, acho que 15, 20 dias atrás, e só conversamos com diretores de alguma outra equipe, mas nem abrimos negociação. Então, minha cabeça, meu foco é no Guarani e vai ser até domingo. O Anderson está dizendo aqui, Lamar Diola. Olha aí, já tá dizendo Lamar Diola. Boa noite, prestigiando meu amigo Lamar Lima, é um ótimo programa. Obrigado aqui para o Rafael Pinheiro. Kleber Leite está dizendo, pensei que era Kleber Leite, que foi do Flamengo, do Flamengo. Raposa vai dar outra coisa. Domingo é Guarani campeão, está dizendo aqui o Kleber Leite. Deixa eu ver quem mais aqui, falando aqui, muita gente mandando mensagem. O Fael Lopes, meu Guarani de volta ao seu lugar. Parabéns ao Leão e a vocês do programa. Um abraço aqui de Recife. Um abraço, Fael Lopes, lá na capital pernambucana, lá na Veneza brasileira. O João Santana deixando também uma boa noite aqui. Parabéns para nós pelo acesso do Guarani para a Série A do estadual. João Preto, de Florianópolis, Santa Catarina. Um abraço, nosso querido João Preto, lá em Floripa. Um abração para ele, professor Thales também deixando aqui o boa noite. Deixa eu ver aqui, Vladimir de Jesus, conhece, rapaz? Ah, professor Vladimir. Gente boa demais, rapaz. Aí pegou uma barca grande ali no Maranguape. Inclusive, a única vitória foi com o próprio Vladimir, mas aí chegou numa situação difícil. Estou parabéns pelo programa e pelo grande comunicador que você é. Parabéns ao Lamar. Obrigado, Vladimir. Parabéns ao Lamar pelo grande trabalho e pelo merecido acesso. Interessante desse campeonato, porque assim, eu acho até que o Guarani de Sobral pecou quando tirou o Vladimir. O Vladimir começou o trabalho e de repente o Vladimir já saiu. Não deixaram nem o cara trabalhar, que é um erro do futebol brasileiro. Né? Quando você está fazendo experiência, não, mas é um cara que você já conhece, tem um trabalho tático e um trabalho bom. E aí você de repente tira o cara sem mais nem menos, enfim. Mas vai entender. O fato é que, por exemplo, a gente esperava um campeonato muito equilibrado. Mas não se esperava talvez tanto, porque na última rodada o Guarani estava sendo rebaixado, né? Porque os resultados estavam dando o Guarani rebaixado e de repente o Guarani terminou em quinto. Do primeiro ao nono, com exceção do Maranguape, todos tinham chance de classificação. Do terceiro ao nono, tinha chance de ser rebaixado. Olha aqui que eu não lembro na minha vida Tony, de um equilíbrio tão grande. Só para complementar, Tony, e os dois que entraram classificados para a última rodada, que foi o próprio Guarani de Sobral e que foi o Tiradentes, nem classificaram. Eram os dois que estavam subindo antes da última rodada. Pois é, rapaz, que situação. E assim, e um campeonato com muitos bons treinadores. Porque o Barbalha começou com o Bacalhau, que é muito bom taticamente, veio o Márcio Alain, que eu sempre quis ver a sequência do Márcio Alain. Quem conhece o Márcio Alain sabe que ele tem um trabalho muito bom. Aí veio você no Guarani, apesar que veio o rapaz lá do... Esqueci o nome dele agora, que acabou se dando proposta do time da Série D, lá do Acre. Tá bem, empatou com o Pacajus ontem aqui em Fortaleza. Eu esqueci o nome dele agora, deu um branco no nome do rapaz. Mas, por exemplo, aí tinha Júnior Cearense. É o treinador do Crato? O treinador do Guarani. Guarani. Que começou no Guarani. Deu um branco, mas daqui a pouco eu lembro o nome dele. Aí teve o Júnior Cearense, que vem tendo bons resultados nos últimos anos do campeonato. O Washington Luiz dispensa comentários. Vladimir de Jesus, que começou no Guarani e depois foi para o Maranguape, mas já pegou o Maranguape numa situação bem complicada. Né? Tem o próprio Marconi, que está no Horizonte, fazendo um bom trabalho no time do Horizonte. Então, assim, olha só que times, que equilíbrio de bons nomes, de treinadores, que vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos, alguns já com um certo destaque, como o próprio Vladimir, que já tem títulos, Fares Lopes, enfim, um currículo invejável. Né? E como a gente teve esse campeonato de um equilíbrio, sem contar Raimundo Wagner, não posso deixar jamais de falar do nosso querido Raimundinho, que é um baita de um treinador, que ano passado teve um acesso da Série D para a Série C do Brasileiro. Então, nós tivemos um campeonato extremamente equilibrado e o Guarani acaba sendo muito premiado pelo trabalho dentro de campo. E a gente está aí sem saber ainda quem vai subir, porque temos 3 times brigando por uma vaga. Esse campeonato foi tão difícil. Eu vi Guarani e Floresta. Rapaz, aquele time do Floresta é bom. Muito bom. Trabalha bem a bola, chega tocando e cria. E aí o Floresta não ganhou de ninguém nessa segunda volta aí do campeonato, nessa segunda fase. Para você ver como o campeonato é difícil. Agora, Tony, eu estava aqui imaginando, já projetando esse jogo Guarani e Barbalha, como esse jogo é um jogo de difícil prognóstico. Porque são 2 treinadores estrategistas
que sabem mexer com as peças. Mas eu estou pensando aqui o Guarani com esse esquema dele aí, 4-2-3-1 lá, vamos dizer, que aí o Neto deve voltar e tal. Aí o Barbalha faz uma linha de 4 lá com o cachorrão lá do lado direito, que foi a grande sacada do Marcelão aquilo ali. Achou um lugar para o cachorrão jogar e ele está jogando bem lá. Aí como é que o Guarani joga? De contra-ataque. Mas lá tem 4 atrás. O Guarani não vai poder contra-atacar. O Barbalha não vai conseguir trabalhar aquela bola no meio porque o Guarani não deixa. Rapaz, isso vai ser... O Barbalha tem que atacar para ganhar a vaga. Aí onde tá? Aí onde tá o detalhe? O Barbalha ataca com 4 atrás. O Barbalha não se desorganiza atrás. Parece até time de Tite. Tite, você sabe que Tite ele ataca muito sem desorganizar. E é muito criticado porque diz que tem um sistema extremamente defensivo. Que nada. Rapaz, aí eu fico imaginando, rapaz, será que esse jogo vai ser 0-0? Só que o Barbalha tem que ganhar. Se for 0-0 tá ótimo pra nós. Se for 0-0 tá excelente pro Guarani. Olha, o Rafael Fernandes, boa noite aqui deixando. Rafael aqui de Galante da Paraíba. Abraço, Rafael. Conheci Galante esse ano, cidade muito acolhedora, num clima muito bacana, lá pertinho ali de Campina Grande, né? Lamar no Nacional de Patos deu trabalho ao meu 13 este ano. Tá aqui dizendo o Rafael. Matamos em Campina Grande e ganhamos em Patos. Pois é, rapaz. Tá aí de cabeça inchada com você aí, o Rafael lá de Galante. O Edson Alves. O Guaraju tem tradição no futebol caririense. Tem diretores abnegados que sempre conseguem montar time competitivo. Isso só fortalece o futebol juazeirense. Tá aqui dizendo ele. Deixa eu ver, enfim. Tem várias pessoas aqui. Júlio César. Qual o público do Guarani domingo passado em Barbalha? Eu não lembro agora, pra falar a verdade, tu chegou a ver? Me disseram aproximadamente 600, 500 e poucos pagantes, 550 pagantes. Leandro Santos, meu grande amigo Leandro Santos, nosso parceiro titular aqui do canal, ele disse: Barbalha caiu ano passado em um jogo diante do Crato, comandado pelo Lamar, e o destino coloca os dois frentes à frente novamente em um jogo que vale o acesso para a Raposa. Olha, realmente, bem lembrado aqui pelo Leandro Santos. Lamar, eu sei que você vai ter que sair, mas eu queria fazer duas perguntinhas para você. A primeira, você recebeu um convite do Icasa na Série D do Campeonato Brasileiro e não foi. Não vou perguntar se você se arrependeu, que claro que não conseguiu o objetivo seu, que é o acesso. Aí eu lhe pergunto, existe a possibilidade do Lamar ser técnico do Icasa no futuro, Lamar? Houve realmente um contato, Tony. Respeito muito grande pelo Icasa, pela tradição, pela torcida, pela história, né? Qual o treinador que não ficaria orgulhoso, envaidecido em receber um convite de uma grande equipe, né? Mas eu não vou te responder essa pergunta agora porque eu estou muito focado no Leão do Mercado. Não estou muito focado nesse título, está tão próximo desse título, eu acredito que depois de domingo eu posso te responder. Mas até agora meu pensamento é aqui. O que eu posso dizer é que as portas realmente se abriram, né? O mercado está muito bom e a gente tem recebido contatos, né? Não só daqui do futebol cearense, mas de outros estados também. E a mesma conversa que eu estou falando para você aqui, eu falo para eles: olha, eu não agradeço o contato, mas eu só posso conversar alguma coisa depois de domingo, que eu tenho um respeito muito grande pela equipe que eu defendo, né? E a história que eu tenho pelo Guarani é fantástica, né? E essa história toda do Nacional, que você já está certo para o Nacional ano que vem, não está certo? Como Não tenho um contrato assinado nem com o Nacional, nem com nenhuma outra equipe, e a vontade é muito grande de que eu... Nem um acordo verbal? Não, eles são muito profissionais, porque, Tony, a junta ainda é uma junta, eles convocaram agora a eleição, praticamente já tem um candidato, e é um nome muito bom, é o prefeito de uma cidade vizinha lá, e que possivelmente tem um apoio da maior faculdade hoje da Paraíba. Possivelmente o Nacional esteja aí começando a se profissionalizar no sentido institucional de verdade, e aí pode ser uma força do futebol, eu digo, do Nordeste daqui a alguns anos, se realmente essa conjuntura acontecer. O contato, o desejo da torcida e da diretoria realmente é com o nome da gente para voltar para lá. O Guarani vai jogar Farisópolis? Eu ouvi agora há pouco saindo do CT que não. Não, né? Não, porque então tem então não vai ser surpresa de repente ver Lamar no Icasa na Farisópolis, não. Vamos seguir até domingo concentrado no Barbalha. Aí, torcedor, porque o que eu estou sabendo é que o Icasa fez a pré-inscrição. Inclusive, eu estou esperando aqui receber o nome dos clubes que confirmaram essa primeira, que é uma pré-inscrição para a Taça Fares Lopes. A informação que eu tenho aqui do Cariri, só o Icasa. O Dr. Rosenberg me disse que vai iniciar um trabalho de categoria de base no Negro Anil, então não vai disputar a Fares Lopes.
O Barbalho eu soube também que não vai disputar, porque se conseguir subir principalmente, vai tentar trabalhar a primeira divisão. Foi a mesma história que eu soube do Guarani. Vão trabalhar pensando no time para a primeira divisão, então nada de Fares Lopes. A possibilidade é que tenha apenas um em casa. Então, de repente... Eu sei das dificuldades que as nossas equipes enfrentam, dificuldade financeira, mas eu acho um erro quando um dirigente de clube, ele diz, olha, a Fares Lopes, ela só vale para quem é campeão. Não, meu filho. Se você puder colocar o seu time na Fares Lopes, coloque, porque a Fares Lopes é uma oportunidade que você tem de fazer uma espinha dorsal para o campeonato cearense. Você faz um time, você começa um trabalho. E é claro que você pode não aproveitar todo o time, toda aquela equipe. Mas quando termina o campeonato, você não ganhou o campeonato, mas você faz ali uma base para aquele campeonato e no campeonato cearense você vai só dar continuidade, claro que fica mais fácil. Então os dirigentes do nosso futebol, eles precisam mudar um pouquinho a sua maneira de pensar, viu, Tony? O negócio também é cacau, viu, Celso? Eu acho sei, que os caras eu não têm dinheiro. respeito isso. Eu também acho que assim, o ideal é que todo mundo participasse. O problema é que como o cara tem um dinheiro curto, não sabe com o que é que pode contar. Mas Tony, é porque, aí... sabe o que é isso? O que impera no nosso futebol, na cabeça dos nossos dirigentes, é a questão, aquela coisa, eu não posso. Não, você não pode estar pensando assim. Os caras são pessimistas demais. Eles não vão colocar um time no campeonato? Nos campeonatos sérios? Não, mas eu vou gastar mais. Vá trabalhar, faça uma equipe de marketing, monte uma equipe para angariar fundos, vá para o torcedor, vá para os abnegados, mostre a situação, mostre que disputar a Fares Lopes é importante, qual é a importância. E aí, meu irmão, vá lá e faça um time. O Barbalho hoje está se beneficiando disso. Por que é que tu acha que o Barbalho tem esse timão? O Barbalho fez uma base, meu amigo. Mas, Celso... Eu sei, eu entendo as duras dificuldades. penas. Eu sei, mas... Guarani também, as duras penas. O que acontece é a questão do pessimismo. Eles são pessimistas, eles não pensam positivo. Encontrei a expressão, negativismo. Eles são muito negativos. O problema, sabe o que é? Eu vou dizer qual é o problema. O problema hoje do nosso futebol é que nas diretorias dos clubes não existem equipes que trabalhem só com aquilo, como, por exemplo, marketing e angariar recursos. Eles têm essa dificuldade. Nem tem o pessoal dentro do grupo para fazer isso e nem tem dinheiro para pagar. Alguém tem que pagar a conta. E os caras não têm. Eu sou a favor de que disputem? Sou. Mas se o time chegar aqui e disser, rapaz, eu não vou disputar, eu entendo. Hoje, a preço de hoje, a realidade de hoje, eu entendo. Agora, eu acho que poderia fazer o quê? Começar a trabalhar para que no futuro próximo isso não venha a acontecer. Porque o ideal para o clube é estar em atividade. Até para você manter patrocinador, fazer a rotatividade do torcedor, tá entendendo? Ganhar essa moral para também atrair. Porque time parado também não atrai. Aquela coisa, quem não é visto... Né? Então tem que ver muito essa linha. Mas Celso Lima, se você quer ter otimismo, então veja essa pizza aqui, lá da pizzaria do Val. Essa aí é boa. Essa daqui, inclusive eu soube que essa daqui é a que o Lamar mais gosta, tá entendendo? E eu soube já que ele vai sair daqui, vai pegar a esposa e vai para lá. Pizzaria Uval, a pizzaria, olha, essa pizzaria é top. Conheça o cardápio variado da pizzaria, tá bom? E hamburgueria Oval. Fica na Carlos Cruz com Todos os Santos, ainda é franciscanos. Olha o ambiente aí. Super aconchegante, ambiente espaçoso, acolhedor para você ir com a família, com os amigos, tá bom? Com o esposo, com a esposa, namorado, namorada, enfim, com seu companheiro. Fica à vontade. Vá na pizzaria Hamburgueria Oval, conheça, tá bom? O cardápio variado que lá tem. E ele toda segunda-feira tá lá, o pessoal assistindo. Inclusive o pessoal fica olhando lá, diz que tem um rapaz lá que fica só olhando para ver qual é a roupa que o Celso vai, que diz que o Celso é muito elegante. Então ele fica lá só observando a elegância do Celso Lima. Olha só como o Celso Lima, eu estou dizendo, esse cara é um modelo, é o modelo do replay. Olha, você quer comer pizza de qualidade top das galáxias? Olha aí o telefone. Você pode pedir em casa, tá acompanhando o replay, quer receber em casa, é atendimento super bacana e rápido, 98842-9514. 98842-9514, pizzaria e hamburgueria Oval, tá bom? Você pode comer a pizza lá hoje ou então pede em casa. Amanhã é folga da galera. Na quarta-feira tem promoção. Toda quarta-feira, pizza GG, extra GG, você ganha um refrigerante totalmente grátis, tá bom? Pizzaria, hamburgueria Oval, tá certo? Essa é a promoção da quarta-feira. Pizza GG, extra GG, um refrigerante grátis
para você na quarta-feira. Hoje ainda não está na promoção, mas pede aí no Disque Pizza 988-42-9514. O Val está feliz da vida com o nosso querido Lamar e com o título, aliás, com o acesso do Guarani e o título que pode vir segunda-feira. Por isso que a gente veio aqui com essa camisa bonita em homenagem ao Leão do Mercado. Lamar, obrigado aí, estourou até o tempo que o Lamar colocou aqui. Pois eu não vou deixar o Lamar sair daqui sem eu fazer essa pergunta para ele. Pois faça. Lamar, o negócio é o seguinte, você joga com esse time do Guarani da forma que nós sabemos que eu não vou incumprir daqui. Agora me diz uma coisa, qual é a característica do Lamar? Qual é a maneira do Lamar trabalhar? O Lamar gosta de time a si mesmo, que joga em contra-ataques, ou você está jogando assim apenas por ter esse time dessa característica na sua mão? Como é que o Lamar gosta? Como é que o Lamar pensa o futebol? As características desse elenco que a gente tem na mão, Celso, ele permite para que a gente faça isso. Certo? O time está limitado, é a grande verdade, né? Nós não temos um grupo maior. Fomos montar a equipe dentro da competição e nesse sentido você não pode nem estar treinando 4, 5 sistemas de jogo, você vai encontrando o sistema dentro do próprio campeonato, mas eu gosto de um time com muita intensidade, com um poder forte de marcação, mas um time que jogue. Se você pegar os gols do Guarani, eu acredito, eu não sei de scout agora, acredito que tenha sido o time que fez mais gols dentro do campeonato e também um dos que tomou menos. Eu acho que nós somos o time que menos tomou gol, ou seja, não pode dizer que um time desse não é ofensivo. Nós temos hoje o artilheiro do campeonato, que é o Thiaguinho. Temos hoje o goleiro menos vazado, que é o Flávio, excelente goleiro. Temos, como você destacou bem, um sistema defensivo, principalmente os 4 homens de trás, com uma solidez na marcação muito grande. Então, é um time ofensivo quando precisa ser. Ou seja, se eu tenho uma Ferrari, eu digo sempre isso, Tony, se eu tenho uma Ferrari, ele está trancado dentro de uma garagem, ela não vai servir de nada. Eu preciso de espaço para que essa Ferrari possa mostrar o seu potencial. Hoje eu tenho jogadores que fazem isso, que jogam em velocidade com espaço. Se eu tenho jogadores que jogam com velocidade, com espaço, então eu preciso ter espaço. Como que eu tenho espaço? Trazendo meu adversário. Eu soube, inclusive, que tem jogadores que estão treinando lá e que não fazem parte do elenco, nem foram inscritos. Sim, sim. E que ainda estão trabalhando. Soube, inclusive, de um jogador que parece que estava na base do Icasa e que parece que o Ronaldo Gelim levou para lá. Foi. Acho que é Vitor Barbosa, se não me engano. Isso. Tem esse jogador lá? Tem sim. Até para a gente montar, eu faço pouquíssimos coletivos, muito pouco. Até para montar um coletivo eu tenho dificuldade. Ou seja, eu tenho que me adaptar à minha realidade. A minha dificuldade é a característica do jogador, mas eu sei explorar a característica desse jogador, certo? Eu não posso, o exemplo, pegar nesse sistema de jogo, colocar um 9, né, como queiram falar, o 9, o centroavante, eu não posso colocar ali um jogador que não tenha essa característica. Eu não posso pegar o Denis Baiano, por exemplo, e botar ele de ponta. Eu tenho que explorar a característica do jogador. Você conseguindo encontrar essa característica e trabalhar essa característica, vou dar o exemplo do Arthur. O que precisa melhorar mais no Arthurzinho hoje? A finalização. Por quê? Porque agora ele está jogando um pouco mais adiantado, ele é um jogador que quebra a linha, mas ele ainda tem essa deficiência porque não foi trabalhado isso. Então, para ele ser um jogador mais completo, ele precisa dessa finalização, porque ele chega muito bem perto da área. Então, agora eu identifiquei uma outra função e também mais uma nova qualidade nele, que ele tem que melhorar, que é a finalização. Agora nós vamos trabalhar a quebra de linha dele, a velocidade de linha dele, mais a deficiência que ele tem, que é a finalização. E aí a gente vai encontrando lá no Tony, qual a deficiência do Tony como 9. Aí ele só gira de um lado, ele não sabe jogar de costa, então vamos trabalhar isso. São observações que o treinador tem que ter, né? Observar a característica do jogador, trabalhar bem ela, e quando você começa a ter esse olho clínico para isso, as coisas acontecem. Ô Lamar, fala para mim sobre esse jogador, esse Vitor Barbosa que está lá, que me disseram que era um jogador que estava na base do Icasa, acabou sendo levado para o Guarani, mas ele parece que nem chegou a ser profissionalizado, mas está treinando. Está treinando, ele é carioca, inclusive, a gente chama ele de índio, ele tem uma fisionomia de índio, o Ronaldo indicou, mas ele não está nem inscrito, né? A situação é realmente muito difícil. Só para você ter uma ideia, Celso, nós colocamos em campo, no jogo de sábado, um garoto que a gente chama carinhosamente de Cafezinho. É um garoto que tem 19 anos, nunca jogou, fez o seu primeiro jogo. Eu estava esperando uma oportunidade que desse para colocar esse garoto em campo. É um futuro para o Guarani. O próprio Pedro Henrique foi o primeiro time profissional, é um futuro para o próprio Guarani. Eu vi hoje o Gabriel Veron,
foi para Portugal. O Santa Cruz de Natal, que é um time, inclusive, que eu joguei, vai ganhar 11 milhões em cima desse contrato, dessa venda para o exterior. Ou seja, quem sabe um garoto desse que nós colocamos para jogar, que está aí nessa dificuldade, não dê frutos amanhã ou depois para o Guarani. Então os jogadores devem ficar no Guarani. Acredito que fiquem, e até, vou mais longe, poderia ver se o Guarani não vai disputar Fares Lopes, se pegasse esses jogadores e emprestassem ao Campo Grande para dar rodagem a esses jogadores. Porque o vai jogar a terceira divisão. Vai jogar a né? terceira divisão. Então são dificuldades inúmeras que a gente tem, um elenco muito reduzido, mas que nós conseguimos encontrar, Celso. É isso, a característica. Quantos jogadores ficaram sem inscrição? Você falou do Vitor Barbosa, mas tem mais jogadores que estão lá treinando? Tinha mais 3 jogadores, mas acabaram não ficando porque não tinha ajuda de custo, tinha que ter a questão do deslocamento. O Vitor é que posição? O Vitor é um atacante que joga do lado, atacante de velocidade. É um jogador que dá para aproveitar futuramente? Sendo mais trabalhado, sim. Tendo oportunidade, sim. Pode evoluir, um jogador que pode evoluir. Lamar, obrigado pela presença aqui com a gente. Estouramos até o tempo que você estipulou aqui conosco, mas agradeço demais. Parabéns pelo trabalho junto a esse time do Guarani, né, que você vem fazendo história. Você já faz história desde a época de jogador e a gente, enfim, conhece seu trabalho. Boa sorte. Deixa eu ver aqui qual é o nome dele. O Eri Ribeiro. Parabéns, Lamar, pelo seu trabalho no Guarani. Vamos gritar campeão. Ele está sempre acompanhando aqui você. Ele aqui é de Fortaleza. Tá bom? Um abraço, viu, Lamar? E aí, segunda-feira a gente conversa. Não sei, estou todo em casa, de repente. Pode pintar aí na Fares Lopes, não sei, enfim. Mas boa sorte domingo lá, nesse confronto interessante. Você que é ídolo dos dois times, né? Tanto do Casa, ou do Barbalha, como do Guarani. Você tem história, tem muita coisa para contar dessas duas equipes. Lamar. Obrigado, boa noite, irmão. Eu fui campeão da Taça Fares Lopes pelo Barbalha. Eu tenho um carinho muito grande pelo Barbalha. E quem sabe a gente não vem na semana que vem aqui para falar de um título do Guarani, mais um, e seria fantástico trazer o troféu para cá, imagina, né? Para cá, para o estúdio do Replay. Já está marcado já. O Wesley, Serginho e Lamar, eu lembro até hoje esse meio campo. Esse time Edson Cariús, Leilson está jogando muito lá no Botafogo da Paraíba. Janeudo. Era um time fantástico. Treinado pelo grande Washington Luiz, um treinador que, e repito aqui, vou dizer novamente, a referência para mim. Ele mandou uma mensagem, um áudio para mim, depois do acesso, parabenizando, e eu disse a ele que ele era uma referência para mim como treinador. Não é um descenso que vai reduzir a carreira do Washington dos últimos 5 anos para cá. Ali foi um ponto fora da curva, aquilo que aconteceu. Fora da curva, o Washington é um extraordinário jogador, um cara sensacional como pessoa. Então eu desejo sucesso para ele. Daqui a pouco está empregado e fazendo um outro grande trabalho. Tony, eu queria agradecer o convite e também colocar o nome aqui de um torcedor contribuinte, que é o Juraci, da Jal Presentes, que foi o cara que acreditou no projeto. O time não ia mais disputar, ia cair, ele disse, não, meu time não vai cair. Então, traga esse time para cá, nós vamos trazer o treinador, me convidou, ele assumiu o compromisso comigo, com toda a minha comissão técnica, e aí quero parabenizar também toda a minha comissão técnica, aceitou eu trazer esses 5 jogadores, pagando rigorosamente em dia, honrando todos os compromissos, um cara que ama o Guarani, isso é verdade. Ama de verdade, não só agora, mas ele já vem fazendo isso há muito tempo, assumiu o compromisso com outros jogadores que não eram esses que ele tinha fechado comigo, deu todo o suporte de viagem, um cara que é fantástico, um cidadão, um empresário muito bem sucedido, mais um apaixonado pelo Guarani. Então, eu quero, além de outras pessoas, como o próprio Samuel, que é um cara que está dando a vida aí nesse projeto, mas o Juraci realmente é um cara digno de aplausos, né? E além de aplausos, mas de reconhecimento por tudo que ele fez nessa campanha do Guarani. Eu vou mais longe, se não fosse o Juraci ter assumido, certamente, Celso, eu digo certamente, porque ninguém outro ia ter essa coragem e nem a condição de bancar um time profissional sozinho. E da forma que aconteceu, porque, por exemplo, eu lembro que eu fui lá na sua apresentação, só estavam lá, além do elenco, estava você, estava o Roberto Arraes, que acabou tendo que assumir, né, na burocracia como presidente, acho que o Samuel Santos do Guarani, que voltou, depois também lá naquela apresentação, mas só vocês ali, né, um grupo muito reduzido, já assim não pôde, porque não estava, mas a gente sempre soube desse apoio do Juraci. Então, acho que é realmente importante destacar, e eu ainda vou ver o Juraci presidente desse Guarani, que a gente sabe o carinho, o amor que ele tem por esse leão do mercado. Parabéns ao Juraci, o Samuel, o Roberto Arraes, enfim, a todos que abraçaram essa causa do Guarani, e olha aí como os frutos deram certo. Aquela coisa, porque a coisa estava errada, não sei o que, só dá certo. Não,
A coisa exatamente começou errada, mas foi corrigida, e por ter sido corrigida é que o Guarani conseguiu esse acesso e está prestes a poder também, quem sabe, conquistar mais um título. O principal objetivo já foi alcançado, que é o acesso. O título pode vir coroar, né, esse acesso no próximo domingo. Lamar, um abraço, tá bom, meu querido? Só também, às vezes só o treinador aparece aqui na frente, mas eu trabalho de toda a comissão técnica e eu... Tony, me dê esse espaço para me pontuar. Fica à vontade, a turma lá é boa. Isso, é o Assisinho que eu encontrei o meu auxiliar técnico. Primeiro trabalha assim como auxiliar, né? Primeiro auxiliar. Assisinho com uma bagagem fantástica, uma pessoa extraordinária. Acabei de conhecer do Assisinho melhor. Já dava para fazer um golzinho aí. E aí o Evilton, meu preparador físico, que é fantástico, um cara estudioso. O Yuri, que é o meu preparador de goleiro, é o filho do grande Soares. E o analista de desempenho, que é o Ivan Carlos. Esse garoto também vai muito longe. Boa. O garoto vai muito longe, muito inteligente e estudioso. Então, o Balbino, né, que é o esse grande aí Balbino. É patrimônio do Guarani. A Vânia, que é a nossa cozinheira. Esse time é fantástico, esse que vem no bastidores que ninguém vê. Mas esses caras têm dado realmente um suporte muito grande para que o sucesso do Guarani esteja acontecendo. E vou passar lá no Val da Pizza, ó. O elenco do Guarani está bem, está forte, porque está comendo a pizza do Val. Vai demorar a Vânia, rapaz. A Vânia no dia a dia, aí depois é o Val. Exatamente. Tony, muito obrigado, um prazer, Celso, querido. Parabéns pela leitura que você tem. Tamo junto. Os meninos dali da técnica que estão ali fazendo o programa também. Um prazer sempre estar aqui com você. Vamos lá, moçada. Lamar Lima aqui, o príncipe rubro-negro, que sempre quando está no Guarani é certeza de título, de conquista, de acesso. Isso é muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre casa. Tem a entrevista aí, repercutida na entrevista que nós fizemos com o ex-presidente França. Tem também aí conversa de jogador com torcedor, enfim. A gente vai destacar um pouco a situação. E a Fares Lopes? Quem vai, quem não vai para Fares Lopes? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso aqui no Replay, tá bom? Aproveita e se inscreve aqui no canal, no YouTube, dá teu like, deixa o teu joinha, aciona o sininho para você sempre ser comunicado quando tiver uma nova postagem. Compartilha com a galera, avisa que o Replay já está no ar e aí tem um detalhe, se você chegou já estava com o caminho andado, então não se preocupe, o programa depois fica salvo e você pode assistir posteriormente, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, um abraço para meu amigo Edilan, lá de Edilan Máquinas, gente boa demais, o Thiago Rocha, sou icasiano, mas estou feliz, parabéns ao Lamar por colocar o Guarani na primeira divisão. Teve muito torcedor do Leão do Icasa torcendo pelo Lamar, torcendo aí também pelo Guarani, bacana demais, viu? Bom, a gente vai para um rapidinho aqui, uma pausazinha rápida, daqui a pouquinho, só para beber uma aguinha. A gente volta já, vê aí as mensagens de Edilan Máquinas e também do Espaço de Dança Aline Silva. Inclusive, se você quiser fazer aí seu material esportivo, o Celso vai fazer um material esportivo, que ele quer fazer umas réplicas de camisas do Icasa do Guarani, então ele vai lá em Edilan Máquinas, vai levar o modelo para fazer a camisa super bacana, tá bom? A do Guarani já fez lá. Já fez lá? Foi, olha aí, sim. Tá vendo? Celso Lima é cliente esperto lá de Edilan Máquinas. A gente volta já falando muito do Icasa e, tá bom? Fares Lopes. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só,
O nosso bordado é computadorizado. Edlan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E olha, dê uma passadinha lá no Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, para adquirir, lógico, os melhores produtos. Você que tem o seu comércio mercantil, mercearia, sacolão, tá bom? Você não pode deixar de oferecer o que é melhor para o seu cliente. Dá um pulinho lá na Perboni Brasil, tá bom? Fica no Ceasa, lá em Barbalha. Estão aí os telefones na tela para você. 3532-2722, 3532-2678, 99918-8131. Eu só compro frutas, verduras e legumes em locais que vendem produtos da Perboni Brasil. Celso Lima é louco por um suco de laranja com beterraba. Diz que faz bem para a saúde. Então, é bom demais. É bom demais, não, primeira. Celso Lima? Pois é. Então, olha, você nunca ouviu falar nisso? Suco de laranja com beterraba. É bom, rapaz. E aí a gente vai comprar produto aonde? De qualidade, lá na Perboni Brasil. Lógico. E nesse período que o pessoal está preocupado com gripe, precisando de vitamina C. Então, meu amigo, laranja, tangerina, frutas cítricas, você encontra também lá na Perboni Brasil, tá certo? Então, ofereça o que há de melhor para o seu cliente. Ofereça produtos da Perboni Brasil, que tem um mix de produtos nacional e importado. Perboni Brasil, estão aí os telefones na sua tela, fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha, tá bom? Perboni Brasil, há 30 anos, com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, também aqui na região do Cariri. Um abraço, meu amigo Val, turma boa lá da Perboni Brasil. Bom, tem muita gente mandando mensagem aqui pra gente, rapaz, muita gente mesmo, e a gente agradece demais a galera que está aí acompanhando, mandando mensagem. Mas vamos falar do Verdão do Cariri, porque, deixa eu me ver aqui quem foi que mandou essa mensagem. Foi o Cosmo, que está lá em Petrolina. Tá bom? A gente chegou atrasado, mas já está acompanhando o programa. Um abraço aqui para o Cosmo. O Guerreiro feliz da vida com a vitória do Leão do Mercado, com esse acesso, com essa classificação. Enfim, tem muita gente deixando aqui. Carlos Saraiva, um abraço. Meu amigo Carlos Saraiva também está com a gente, falando que vai ter festa no Caldas de 3 a 14 de agosto. É a festa do Bom Jesus dos Aflitos, né? Lá no distrito do Caldas. Deixa eu dar um abraço aí no Guerreiro, rapaz. Eu conheci o Guerreiro no último sábado. Ele disse, olha, quando o Tony não está, você faz muito bem o programa, mas eu sou bom aqui ao lado de Tony, viu, Guerreiro? É gente boa demais, rapaz, nosso querido Guerreiro. Renan W99 também está por aqui. Até perguntou por que é que o Lamar deixou de escalar o Thierry. Thierry faz parte do grupo ainda. O Pedro Jocelyn também com a gente. O Edinaldo Dantas também por aqui. Eloy Cordeiro. Enfim, uma turma boa. O Elmo Mariano também por aqui. Um abraço, nosso querido Elmo lá da Federação Cearense de Futebol. O Antônio Kaique também por aqui, dizendo que o Leão do Mercado vai ser campeão. O Osler Souza, irmão do Rodinelli, jogador do Barbalha. Disse que vai dar Barbalha aí no próximo jogo. Bruno Monteiro, obrigado, Anderson. Bruno Monteiro, que era o técnico do Guarani, começou no Leão do Mercado, depois aceitou um convite para comandar um time da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Um abraço aí para o nosso querido Anderson, lembrando aí sobre o nome do Bruno Monteiro. Bom, eu estou procurando aqui, rapaz, até porque... Meu amigo El, mande para mim, rapaz, porque eu estou querendo saber quais são os times que se garantiram, que se inscreveram para a Taça Fares Lopes. Pelo que parece, aqui da região do Cariri, nós só teremos o Icasa nessa pré-inscrição e, posteriormente, vai haver, inclusive, uma reunião para confirmação, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai dizer o nome de diretores do Icasa
que já vão fazer parte dessa nova diretoria. O presidente, o Aloysio Gregório, inclusive ele ficou de vir para o programa hoje, não veio porque disse que teve uma reunião marcada para hoje à noite, até para poder tratar de algumas situações do Verdão do Cariri, prestação de contas, etc. E não tinha como vir, mas posteriormente ele vai estar aqui, mas já mandou para a gente alguns nomes de dirigentes do Verdão do Cariri, dessa nova diretoria. Bom, mas está repercutindo ainda bastante, durante a semana repercutiu muito a entrevista que nós fizemos com o ex-presidente do Icasa, Francisco Leite Bezerra, o França, né, onde ele começa a soltar umas críticas para jogadores do Verdão do Cariri. A entrevista é longa, assim, não é tão longa, mas dá uns 19 minutos. Se você quiser ver a entrevista completa, você vê aqui no YouTube, depois você vai dar uma olhadinha. A gente passou os melhores momentos do jogo Guarani e Horizonte, está aqui já no canal também, e essa entrevista completa também. Mas vamos colocar um trechozinho, apenas um pequeno trecho, exatamente da parte que o França fala dos jogadores durante a Série D do Campeonato Brasileiro, os bastidores do time do Icasa. A gente conversou com o França, vou mostrar só esse trecho para você ver o que falou, você que não viu, o que falou o ex-presidente, agora ex-presidente do Icasa, Francisco Leite Bezerra, o França. Veja só. O elenco foi incompetente nesse jogo, nesse Campeonato Brasileiro. O senhor, inclusive, chegou a reclamar do número de greves que ocorreram, né? O que o senhor atribui, né? Às vezes dava 5 dias de atraso, já começava um movimento ali no elenco. Isso aí é uma coisa terrível para um clube, né? A gente não tinha um atraso de meses, né? Esse atraso, a gente sabe, eu programei o pagamento para o dia 12, tá? No dia dele não sair, no dia 3 já não queria trabalhar, que é isso, cara, vamos ser coerente. Então a gente começou a sentir que ali tinha uma situação de pessoas influentes no meio para fazer alguma coisa para prejudicar o Icasa, certo? Porque de todos esses anos que nós passamos no Icasa, né, que já tem mais de 40 anos, eu nunca vi isso na história do Icasa, né? O jogador deixar de treinar, pode fazer sua reivindicação, tudo bem, e não confiar na palavra da diretoria, porque nós, no dia 12, nós dissemos, não, nós não vamos pagar hoje, mas quarta-feira, daqui a 2 ou 3 dias, nós estamos pagando, então tinha que acreditar, mas não acreditava no que a gente dizia. Então você veja bem o que ocorreu. A primeira greve ocorreu na véspera do jogo do Retrô lá em Recife. Fizeram a greve que criaram um clima hostil, né, dentro do clube mesmo, né, porque cria-se uma hostilidade ali com o treinador, com o preparador, com a comissão técnica, enfim. Foi lá, perdeu 3-0. Volta, né? Chega aqui, já viajaram tudo com dinheiro no bolso, foi pago tudo bonitinho, na quinta-feira já estava todo mundo com seu salário, mas assim mesmo perderam, né? Aquele jogo lá de 3-0. Voltaram para Juazeiro. Vem aquela questão da saída do Sidney. Aí, porque o Sidney saiu, não, agora se o Sidney sair, todinho vai embora. Então, quer dizer, a gente sentia ali que tinha um comando, uma orientação contra, né, a agremiação em casa. Então eu digo, rapaz, isso quer dizer que eu contratei vocês junto com o Sidney? Vocês vieram, o Sidney veio e quem contratou foi em casa, não foi o Sidney. E isso passou uma tarde toda sem treinamento, na véspera do jogo do América, você recorda aí, né, criou-se outro ambiente de hostilidade entre diretoria. Eu tive que ficar lá no hotel até 11 horas da noite para esses caras responder para mim que iam ou não iam viajar. Saímos 11 horas, eu e o Celso, lá no hotel. Não tinha nenhum atraso, uma greve, porque o treinador sai, qual é? Nunca vi isso, certo? Mesmo assim, viajaram na hora. A gente ficou lá até 10 horas, 11 horas viajaram para Natal. Lá perderam o jogo. Mais uma derrota, questão de greve. Agora, novamente, o time perde aqui, né, de 5-2, a gente chega lá para conversar com o pessoal. Não, vamos entrar de greve de novo. Qual é o problema? Que está entrando de greve de novo? Não, porque está atrasado o pagamento. Está atrasado o quê? 2 dias? É dia 9, hoje é dia 11, o pagamento é dia 10. Atrasou ontem. Eu já tinha feito a programação com o nosso diretor de futebol, né, o Fabiano Rodrigues, que a semana a gente ia liquidar, antes de viajar a gente ia fazer o pagamento normal. Mesmo assim, não foram treinar de manhã, à tarde eu tive que ir lá, para puxar as rédeas de todo mundo, né, e o resultado foi isso. Fomos jogar, empatamos, ficamos fora. Teve uma informação, a gente recebeu informação que teve jogador meio que indo para a barca, tiveram atos de indisciplina.
O senhor confirma ocorrer essa disciplina às vésperas desse jogo decisivo contra o Globo, presidente? Confirmo, sim. Houve ato de indisciplina, teve jogadores que fizeram festa, beberam, certo? A nossa indignação toda foi essa, né? Que eu reclamei lá, que vocês fazem as festas de vocês, né? Isso aí foi antes do jogo do Afogados, certo? Fizeram uma farra lá no hotel, inclusive até o dono do hotel queria chamar a polícia para botar o pessoal para fora. Eles estavam bagunçando. Quer dizer, faltou responsabilidade da profissionalismo dos atletas e compromisso com o Icasa. Teve negócio também de mulher em quarto de jogador? É, exatamente. Teve esses problemas lá, não sei se foi no quarto, eu sei que lá na área, né, externa do hotel, levaram umas mulheres para lá e houve um embate entre o pessoal do hotel e juntamente com o Leandro Mendes, né? Depois você lembra... Mendes ou Leandro Cearense? Leandro Cearense. E teve aquele problema também, que você lembra aí, daquele torcedor, né, que esculhambou com o Sidney e criou uma situação, né, clamorosa, vamos dizer assim, dentro do elenco, né, dentro da diretoria. Depois o Sidney discutiu com o diretor, foi uma zorra, né? Então isso tudo prejudicou o andamento do trabalho que vinha sendo feito. O Jairinho chegou a mandar um áudio para um torcedor, a gente teve acesso a esse áudio, reclamando das condições de trabalho dos jogadores e também de que o Icasa não oferecia premiação. E no jogo contra o Globo, por exemplo, o Globo tinha 30 mil de premiação e o Icasa não. O senhor poderia falar o que sobre isso? O senhor teve conhecimento desse áudio? Nós conversamos no dia lá, digo, olha, nós vamos dar a premiação para a classificação da Série C. Porque quando você dá a premiação que não tem um objetivo final, então você tem que estar. Agora o Jairinho é um jogador tremendamente irresponsável. Bebe demais, certo? O outro também bebe, lá o Leandro Cearense, fazem farra, não tem responsável e vai falar de quê? Então eles precisam primeiro, né, ter a sua dignidade de profissional, né, de time de futebol para poder andar falando. O que é que o senhor achou dos técnicos Sidney Moraes e Leandro Campos? 10-0 para o Leandro Campos, em relação ao Sidney Moraes. 10-0. Então não tiro, não boto nem 9, mas o Leandro Campos ganhou de 10-0 dele. Tá aí a fala, um trecho da entrevista. Ele falou muitas outras coisas, falou mais ainda sobre o treinador, falou mais sobre a questão da CBF, dinheiro da CBF, fez também um resumo dessa gestão dele, já que com o França, o Icasa foi campeão da Série B do Cearense, campeão da Fares Lopes, vice-campeão também da Taça Fares Lopes. E aí falou como encontrou o time de casa, o França, né, nessa entrevista completa que está aqui no YouTube. Então, enfim, foi uma entrevista que acabou tendo grande repercussão, né, exatamente pelo que foi exposto pelo presidente do Icasa, o França. Todo mundo sabia que alguma coisa tinha acontecido, não sabia o que, Celso Lima. Aí deixa eu só trazer aqui a informação. Entrei em contato, mandei mensagem para o Jairinho, até hoje nunca me respondeu. Mandei mensagem para o técnico Sidney Moraes. O Sidney Moraes até chegou a ligar para mim depois, eu não vi a ligação, confesso que estava carregando o celular, não vi. Depois liguei, ele não retornou, disse que ele poderia mandar mensagem, poderia mandar um vídeo que a gente colocaria, também não deu mais resposta. Né? Ele apenas, enfim, fez um comentário que achou uma piada o que falou o presidente do Icasa. E o Leandro Cearense ficou anteriormente até de fazer um vídeo, né? E depois disse que não ia fazer mais o vídeo, mas chegou a mandar uma mensagem para mim. Agora eu estava no começo do programa, vi um áudio do Leandro Cearense dizendo que depois eu poderia mandar umas perguntas, que ele poderia falar sim, que ele teria algumas coisas para falar. E a gente vai depois tentar ter esse contato com o Leandro Cearense para ver se ele manda um vídeo ou manda áudio, enfim, mas colocando a versão dele desses fatos, né? Porque a torcida realmente ficou bastante irritada, estressada com tudo isso que foi colocado pelo França. Depois dessa entrevista, vários torcedores começaram a colocar vídeos, e foram vários vídeos nas redes sociais. Um deles, o torcedor filma como se fossem jogadores do Icasa passando na madrugada. Tem essa imagem aí, inclusive, Kleber. Vamos botar, bota o áudio aí para ver. Estão em greve ali, ó. Os caras estão em greve, pô. Ei, Isso rapaziada, aí. vocês conhecem esses caras aqui, ó? Estão em greve ali, ó. Os caras estão em greve, pô.
Inclusive, num dos vídeos, esse vídeo aí seria a saída, como se o cara estivesse saindo do, acho que Joá Forró, né? Que tem um outro vídeo, Joá Forró, que mostra o Leandro Cearense, dá para ver o Jairinho, dá para identificar alguns atletas. Enfim, esses vídeos viralizaram, mensagens também do técnico Sidney Moraes, teria enviado essas mensagens para torcedores, colocando, e aí, tá gostando agora? KKKKK. E os torcedores começaram a fazer print e colocar isso nas redes sociais. Enfim, repercutiu demais isso durante essa semana, né? O que falar, Celso Lima, diante de tudo que foi exposto? A gente está colocando só um resumo, porque tem muito mais além disso. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai colocar um áudio de um jogador que foi enviado para torcedores, mas é daqui a pouquinho. O que falar diante de tudo isso aí, Celso Lima? Lamentar, porque a instituição ela vai permanecer, os jogadores já passaram. E eu lamento tudo isso, lamento a conduta de alguns jogadores, não é conduta de jogadores profissionais, e não adianta o jogador vir aqui dar desculpa, dizer que é mentira, porque tem filmagem. O presidente está falando a verdade, a gente sabe disso, e a gente lamenta. O que os jogadores, esses jogadores aí fizeram com a camisa do Icasa foi um total desrespeito. Jogadores irem para a barca é a primeira vez que acontece? Não, não é a primeira vez. Mas da forma como aconteceu no Icasa, não dá. Jogadores experientes que poderiam ter segurado o grupo, segurado os mais jovens. Eles levaram os mais jovens à barca. Eu lamento isso. Isso não poderia ter acontecido. Repito, total desrespeito com a camisa do Icasa. Eu me decepcionei com alguns jogadores e não vou citar nome aqui para não ficar pior. Porque esses jogadores são pais de família, jogadores têm família, são casados e eu não vou estar aqui denegrindo embaixo de ninguém. Agora, o que o presidente falou, denunciou, é grave. Agora tem uma coisa, viu, presidente? Se eu tivesse no seu lugar, já que não ia classificar mesmo, porque o time com isso aí, se eu tivesse lá dentro, eu perceberia isso, o time não ia se classificar dessa forma. Faltou pulso do presidente. Rua. Foi para barca? Rua. Eu não vou pagar salário de jogador dessa forma. E eu vou e chego para o torcedor. Foi embora porque estava aprontando. Né? Se não quisesse expor o atleta, chega e diz, olha, foi embora por conta de erros. Foram disciplinas. Os jogadores foram indisciplinados. É por isso que eu estou dispensando. Bota para fora. Adiantou ele botar lá o jogador, não, vamos deixar o jogador aqui, porque se a gente dispensar agora vai criar um clima ruim. Adiantou, o jogador ficou lá, recebeu o dinheiro e não se classificou. Bota pra fora, rapaz. Eu, presidente, eu acabo com o meu time, mas você não vai comer meu dinheiro aqui não. Era isso que eu faria. Lamento. Mais uma vez eu tenho que lamentar essa situação. Mas a diretoria também falhou. Inclusive, assim, é uma situação porque acabou comprometendo. Não dá para a gente entender como é que uma equipe acaba jogando tão bem em 3 partidas, como a gente viu o time de casa jogar, contra o Retrô, contra o Souza lá e contra o Crato, e de repente esse time cair de produção, né? Porque teve um empate contra o São Paulo Cristal, que na reta final do campeonato todo mundo deu no São Paulo Cristal. Cara, aquele jogo do Icasa contra o Afogados, cara, aquilo ali foi uma aberração, meu amigo. Não tira os méritos do time do Afogados. O Afogados fez uma grande partida, jogou bem, mas ele poderia ter jogado bem, ganhado o jogo com o time do Icasa lutando, competindo. O Icasa não competiu naquele dia. Não, e assim, você levar 3 gols em 9 minutos é de uma displicência, de uma letargia que você não dá para entender. Sabe? Parece que todo mundo começou a... Então, você pode levar até 10 gols em 9 minutos, porque o Palmeiras esse dia estava perdendo o jogo e em 1 minuto e meio, 2 minutos, ele fez 2 gols e ganhou o jogo. O problema... Não tá fazendo comparação. Não, mas o problema, sabe o que é? O problema é você tomar os gols da maneira como o Icasa tomou, com os jogadores olhando. Porque o Afogados, eu repito, ele poderia ter ganhado o jogo na tora, na marra, jogando bem, mas com o time competindo. Mas daquela forma... Olha, a gente coloca a versão do atleta, temos que colocar as 2 versões, isso faz parte do nosso profissionalismo, mas não tem desculpa, errou.
Inclusive, a gente está aqui com o espaço aberto, a gente já falou isso na semana passada, que o espaço está aberto aqui para os atletas, e olha que a gente nem tinha essa entrevista do França, nem tinha esses vídeos, nem tinha os áudios, né? Chegaram a vazar alguns áudios, até aquele áudio do França que a gente colocou aqui, ele desabafando com o torcedor, que também foi prejudicado, etc, etc, mas não chegou a essa proporção, porque uma das coisas que chamou a atenção foi essa questão da greve, que ocorreu às vésperas do jogo com um dia de atraso, porque o pagamento era dia 10 e teria sido feito dia 11. E aí você vê como são as coisas. Se falou em premiação, eu ouvi ontem, aliás, no sábado, as filhas do Sérgio, do meu amigo Sérgio Pontes, na rádio Povo CBN, entrevistando o Oliveira Canidé, que hoje é técnico do Pacajus, que vem fazendo uma boa campanha, foi o único cearense que se classificou para a próxima fase Série D. Exato. E ele disse que lá, em nenhum momento a diretoria prometeu o bicho, disse, olha, nós não temos dinheiro para pagar a premiação, vamos tentar pagar os salários, tá entendendo? Agora, se a gente conseguir o acesso, aí a gente chega junto. Vamos passar de fase para ver o que é que acontece. O discurso lá do Pacajus foi esse, e os caras estão jogando, estão se dedicando, não foi o que aconteceu aqui no time de casa. Por isso que eu queria muito ouvir os jogadores, queria muito ouvir os atletas. Esse grupo me decepcionou. Agora, Tony, falar com relação ao Sidney. Olha, eu tive muito contato com o Sidney, gosto do Sidney, né? Gente boa, nunca me fez mal. E, aliás, eu aprendi algumas coisas com o Sidney. Mas, Sidney, eu vou dizer uma coisa a você. Eu tenho certeza que se você não estiver me vendo agora, você vai ver depois. Tá na hora. Mas tem uns babões aqui em Juazeiro que ele diz aí pra ele. Tá na hora, Sidney. Todo canto. Tá na hora de você esquecer o Icasa. O Icasa já é passado na sua vida. Você já saiu, já fez o seu trabalho, deu a sua contribuição, vá cuidar da sua vida. Olha, vá arrumar um time para você ser treinador. Se você não quiser, vá plantar laranja, colher laranja, faça o que você quiser. Agora, ficar mandando recado para torcedor, isso não é coisa de profissional, Sidney. Gosto muito de você. Disse aqui que você evoluiu muito como treinador, e realmente você evoluiu. Agora, se realmente for verdade que você está fazendo isso, aí você está regredindo, você está agindo como moleque, não é nem como torcedor. Isso aí não é coisa que se faça, isso não pode vir de um profissional. Você é um profissional, não faça isso, pare com isso, esqueça o Icasa. Quem sabe daqui 1 ano, 2 ou 10 ou 30 você não terá outra oportunidade no Icasa, mas agora você precisa esquecer o Icasa. O Icasa é passado na sua vida. Pare de ficar perturbando torcedores do Icasa. Eu acho até que, por exemplo, quando eu digo aqui babões, é porque tem uns babões. E não é privilégio de Sidney, não. São vários. Tem umas viúvas aqui de treinador que passaram pelo Icasa, pelo Guarani, pelo Barbalha, enfim. E esses caras atrapalham o trabalho desses profissionais. Que fica com picuinha, com fofoquinha, com babança besta, querendo se promover, porque o babão ele tem esse negócio. O babão ele quer se promover criticando ou fazendo inferno. Me mostre se não é desse jeito. Todo babão leva fuxico, faz inferno, fala de alguém, o sabe? babão é quem estraga as coisas. Aí o cara que às vezes, o cara às vezes pensa que o cara ali é amigo, né? Não, o cara é amigo, é parceiro, aí vai, se emprenha pelos ouvidos, vai na onda do cara e acaba caindo em erro. E o babão tira o corpinho, tira o dele de reta. Então, eu acho que pode ter atrapalhado também, porque tem uns babãozinhos também aqui, tá entendendo? Do Sidney. Infelizmente. Eu acho assim, eu gosto do Sidney Moraes também, concordo com você, acho que foi um cara que até evoluiu o trabalho dele como treinador, mas enfim, esse tipo de situação ficou ruim, ficou chato, né? Vários prints que a gente viu nas redes sociais, eu recebi alguns prints, acabou que me deu um backup aqui no meu celular e eu perdi um monte de coisa, mas até ia colocar também aqui, porque esses prints, é como se fosse o Sidney dizendo, e aí, tá bom agora em casa? KKKKK. Poxa, o Sidney até um tempo desse, estavam os torcedores invadindo as redes sociais do Sidney, pedindo a volta do Sidney, porque o Sidney foi um ídolo recente do time de casa. A lembrança que o torcedor tinha do Sidney era como técnico que quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo, que, aliás, subiu, né? No papel, se a gente for considerar, foi o time que subiu porque o erro lá do Figueirense, que depois foi empurrado com a barriga pela CBF, o Icasa que era para ter disputado de direito o Brasileiro 2014. Então, assim, o Sidney tinha um carinho, gozava de um carinho grande com o torcedor. E sair daqui dessa forma é ruim, é uma situação chata, tá entendendo? E aí, infelizmente, o Sidney acabou
Eu acho que ouvindo muita gente, porque tem uma situação, uma das coisas que o Cid reclamou, ele ficou inclusive de vir aqui para o programa e não veio, disse que estava numa reunião, acabou não vindo, e aí ficou de gravar, também não gravou, foi embora, recebeu proposta lá do Ferroviário e foi embora. Mas uma das coisas que o Cid reclamou foi de vazamento de informações que ele atribuiu a diretores do Icasa. E o que eu vi depois foi um monte de conversa de jogador com torcedor. Então, pelo que parece, tinha muito vazamento surgindo do elenco, do grupo, também, e não de diretoria. Então, tem essas situações para serem vistas. Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer... Agora, Tony, deixa eu falar aqui uma coisa, rapaz. Eu vou fazer até um desabafo. Tem gente aí, aqui mesmo em Juazeiro, dizendo por aí que torce o Icasa, que gosta do Icasa, mas tá querendo, tá doido que apareça aí um empresário para bancar ele, para botar ele na diretoria e ele ganhar dinheiro. É por isso que ele fica corneteando por trás. É porque quer comer. Quer comer. Então, não está pensando em casa, está pensando no bolso. Está atrapalhando em casa. E o torcedor que fique atento com essa coisa. Eu não vou citar nomes aqui, até porque eu não tenho prova. Não faz isso não. Agora, tem gente por aí dizendo que gosta do Icasa, que torce o Icasa, doido para voltar para a diretoria do Icasa, com o empresário bancando ele lá dentro da diretoria. Que, aliás, eu acho que está certo, viu, Tony? Eu defendo hoje diretor de futebol em time de futebol remunerado. Mas que trabalho. Vice-presidente remunerado. Não, trabalhar em prol do clube. Presidente, vice-presidente, diretor de futebol, tem que ser remunerado. Porque assim, você deixa os seus afazeres para se dedicar a um clube, você tem que ser profissional. Porque da forma que é esse modelo hoje no Brasil, ele está fadado ao fracasso, ele não vai funcionar. Por quê? Porque você acaba deixando as suas empresas, deixando tudo de lado para cuidar de time de futebol. E eu já vi presidente de clube quase quebrar por conta disso. Então eu sou a favor de que, tendo organização, tendo estrutura, que seja diretores remunerados dentro do clube. Agora, mas assim, do jeito que está aí, do jeito que estão fazendo, corneteando para querer ganhar dinheiro às custas do Icasa, vamos parar. O Celso está nervoso. Não, tô não, Calma, Celso, calma. Olha, calma. Tô nervoso não, tô calmo. calmo. É porque, olha, são dois... porque tem coisa, bicho, que não dá. É que são dois bichos que dá, olha, são dois bichos que dá abuso. É o ladrão e o babão. Que um rouba o que você tem, o outro rouba a sua paciência. São duas coisas que atrapalham. Sidney, você tem um monte de amigos Sidney. Tem uns babõezinhos aqui, Sidney, que fizeram foi lhe atrapalhar. Aí você se empreendeu pelos ouvidos, se lascou. Pois é, o Sidney foi no embalo. Olha, Sidney, quem pega corda é cacimbão, meu irmão. Não pega corda de ninguém, não. Olha, deixa eu dizer outra coisa aqui. A Luiz Gregório é um cara que eu tenho o maior carinho. Converso com ele, sempre que posso estou conversando com a Luiz. A Luiz, você preste atenção. Você dê ouvidos a quem conhece de futebol. Porque tem muita gente aí dizendo que gosta do Icasa, que de bola não sabe nada. Só sabe que ela é redonda. Se você perguntar ele quantos lados tem uma bola, ele não sabe te dizer. Então você preste bem atenção. Você se cerque de gente que conheça de futebol. Eu sei que o Icasa hoje precisa de dinheiro, que precisa de empresários, mas olha, não é porque... Isso é como o dono da bola. O cara é dono da bola, não joga nada, se não deixar ele jogar, o cara vai levar a bola para casa. Não, eu estou botando dinheiro, eu tenho que mandar. Tem que mandar, não. Você manda se você entender. Você bota você não gosta de Icasa? Bota seu dinheiro lá e torça para o dinheiro servir para que o Icasa cresça. Então tem que ter lá gente que entenda de futebol. Vai contratar um executivo de futebol? Tem que entender de futebol. E não adianta você, não, o dinheiro é meu, eu faço o que quiser. Negativo. Sabe por quê? Você não entende de futebol, bota seu dinheiro lá, você vai jogar o seu dinheiro fora. E o Icasa vai continuar de mal a pior. E é daí para pior. E teve muita gente que perdeu dinheiro de casa também por conta dessa situação. Exatamente. Viu? Quer ouvir o áudio dos jogadores abafando com o treino com o torcedor? Vamos ouvir? Vamos já ouvir, mas antes eu queria falar para você que a Pizzaria Hamburgueria do Val tem um cardápio variado, top, com pizzas da galáxia. Não tem a pizza top das galáxias? Você encontra na Pizzaria Hamburgueria do Val. Pizzas como essa daí, que o Celso Lima gosta. Quando ele está nervoso, que ele fica irritado, estressado, com aquele babão que fica só enchendo o saco, atrapalhando a vida de jogador, de dirigente, de treinador. Ele sabe, é o seguinte, eu vou ocupar minha boca, em vez de estar falando desse povo, eu vou comer pizza. Aí ele vai para a Pizzaria Hamburgueria Oval, que fica na rua ali Carlos Cruz, esquina com Todos os Santos. Qual é o número, Celso? 984. 984, olha aí, que beleza, ele sabe tudo.
Carlos Cruz com Todos os Santos, ali ainda é franciscanos, tá bom? Você tá vendo o ambiente que é dos melhores, lá né? tem um hambúrguer espetacular. Show também? Bom demais. Não é só a pizza não, Não é só a pizza não, lá tem salgado, tem pizzas, tem hambúrgueres. Qual foi o hambúrguer que você mais gostou lá, você lembra? Rapaz, eu comi lá, rapaz, o maior que tinha, parece que é o X-Tudo, será? X-Tudo. Eu não sei nome não, só Bom sei comer, demais. somente. Tive que partir no meio para eu e a esposa, não é porque eu não tinha dinheiro. Isso não é um hambúrguer, não, é a refeição completa. Grande, é grande. É grande, Bicho é grande. Pense no hambúrguer. Dá para 2 comer tranquilo. Tranquilo, depende. Se você pegar Guto, menino, depois de uma reportagem lá em Tauá, aí você vai ver o que é o hambúrguer para tá Guto, certo. viu? Aproveita, tá bom? Olha aí o telefone Disque Pizza 98842-9514. 98842-9514. A gente foi em Tauá ontem, mas fez falta a pizzaria Hamburgueria do Val. Se tivesse lá em Tauá, bote uma filial em Tauá, viu, Val? Que vale a pena, tá bom? 98842-9514. Amanhã é folga, quarta tem promoção. E a promoção é Pizza G, GG, Extra GG. Você encontra na pizzaria e hamburgueria Oval. Isso mesmo, Pizza G, GG, Extra GG, um refrigerante grátis para você na pizzaria e hamburgueria Oval. Aproveita, que aí o negócio é sério, meu amigo. É sério mesmo, tá bom? Tá aí o telefone na tela para você pedir. Tanto você liga como também pode mandar o WhatsApp, tá bom? Um abraço pro Val, um abraço também pro Alexandre, o irmão do Val, que o Val é Guarani e o Alexandre é o Icasiano, mas ficou feliz com o acesso do Guarani. Tostou mandou uma mensagem aqui. Então, a camisa do Guarani é uma homenagem ao Leão do Mercado, que conseguiu acesso à primeira divisão, por isso que eu estou aqui com a camisa rubro-negra do Leão do Mercado, tá bom? O pessoal tá mandando aqui mensagem, rapaz, tem o Cícero Assis, disse, olha, nós temos bons treinadores, Lamar, Washington, Luiz, Raimundinho, eles conhecem profundamente os jogadores da região e o futebol cearense. Um abraço para o Cícero Tavares, obrigado, você está corretíssimo. Bom, a gente volta já para trazer a questão da Fares Lopes, também para falar sobre a rodada. Sabe como foram os resultados do grupo do Icasa, o pessoal da Série D do Brasileiro? A gente vai falar daqui a pouquinho e vamos mostrar o áudio que o Celso está doido para... Olha, mostra o Celso aqui, mostra aí o Celso. Tá vendo ele? Você está vendo ele balançando o pé? Ele tem ansiedade, ele balança o pé aqui, ele está ansioso, está se coçando para ouvir esse áudio desse jogador conversando com o torcedor. Você vai ouvir daqui a pouquinho, na reta final aqui do replay. Ó, até me engasguei, vou beber uma aguinha. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E aí, para acalmar também os ânimos, você pode procurar fazer um chazinho de casca de laranja, laranja pera. Sabe onde é que você encontra a laranja pera? As melhores do Cariri? Na Perbone Brasil. Você que é cliente, que quer produtos de qualidade, você vai procurar locais, mercantis, comércios, sacolão, enfim, você vai procurar o local
que venda frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil. Aqui vende fruta e verdura da Perboni Brasil? Vende, pois é o local que você entra e você vai comprar. Aqui na tela já tem os telefones da Perboni Brasil para você, comerciante, oferecer produtos de qualidade para a sua clientela, tá bom? As melhores frutas, verduras e legumes. São 30 anos desse jeito em todo o país e aí você tem a oportunidade de ter a Perboni Brasil também aqui na região do Cariri. Completo sortimento, tá bom? De produtos, um mix de importado e nacional. Tá esperando o quê? Você vai adquirir as melhores frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil. Rapaz, um inhamezinho, o Guto mostrou a receita de um inhamezinho ali, rapaz, com carne de sol, que é uma delícia, negócio bacana. Tem um cremezinho que ele faz lá, ele vai ser a nossa Ana Maria Braga. Vamos trazer o Guto para botar aqui as receitas de Guto Vital. O homem é desenrolado, viu? Tem um negócio aí com orégano, mesmo monte de coisa. Então, você aproveita, compre os produtos da Perboni Brasil, depois entre em contato com a gente que a gente vai passar as receitas de Guto Vital para você, tá bom? Estão aí na tela os telefones da Perboni Brasil. 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes, fruto de uma geração saudável, fica no Ceasa de Barbalha ali, tá bom? Entre Barbalha e Juazeiro, você vai lá no Ceasa, Galpão 2 e procura adquirir os melhores produtos da Perboni Brasil para a sua clientela no seu comércio. Eu só compro frutas, verduras e legumes em locais que vendem produtos da Perboni Brasil. Meu querido Celso Lima também é do mesmo jeito. Olha, cadê aqui, rapaz? O cara fez uma pergunta aqui e agora passou pelo sentido, enfim. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto eu não encontro aqui essa questão da pergunta do torcedor. Sim, o Celso estava falando aqui agora do Sidney Moraes. O espaço ficou aberto para o Sidney, entrei em contato com o Sidney, mandei mensagem para ele e na hora que ele quiser mandar vídeo a gente vai postar aqui, com certeza, tá bom? Até porque a gente trabalha dessa forma. Quem conhece o nosso trabalho sabe disso. A gente escuta todos os lados. Vamos colocar a nossa opinião nem sempre vai agradar a todo mundo. Bom, aí eu não posso fazer nada, mas o espaço sempre foi aberto aqui, tanto para o Sidney, como para os jogadores que passaram, etc. E o Jairinho foi um jogador que a gente procurou desde o início e ele, né, ao contrário do Sidney, que ainda chegou a responder, o Leandro Cearense também chegou a responder, ficou inclusive da gente mandar aqui algumas perguntas, ele mandou uma mensagem agora há pouco, a gente estava começando o programa, mas o Jairinho nem respondeu as nossas mensagens. Mas, inclusive, depois disso, eu recebi este áudio aqui, tem mais coisas, aqui é só um trechinho, de uma conversa do Jairinho com torcedores do Icasa. Vamos ouvir o que foi que falou aí o Jairinho, escuta só. Então eu não ligo pra essas paradas que esse filho da aí tá falando não, mas que esse presidente filho da tá falando aí não, entendeu? Eu só peço uma coisa pra vocês, pô, me pergunta, tenho medo de falar nada não, mano, se for te falar eu vou falar, pai, sou homem, quiser perguntar qualquer coisa, eu falo, pai, eu falo, tem esse bagulho comigo não, porra, vocês estão lidando com moleque não, sou homem, se for te falar eu vou falar, seja pro bem ou seja pro mal, irmão, comigo não tem esse bagulho não. Aí só fica a dica aí pra tu aí, quiser saber de alguma coisa, me pergunta, não vem falar que tá feio não, que isso aí é papo de moleque pra mim, tá feio o quê, porra? Me pergunta, porra, só me perguntar, quer saber de quê, hein? Me fala aí, eu te conto aqui, pô, tem esse bagulho não vem querer ficar me julgando de um bagulho que tu não sabe não, porra, porque quem viveu fui eu, quem viveu foi os jogadores, a merda de diretoria lá, tá ligado? Agora tu quer vir falar que tá feio porra nenhuma, porra, tá feio pra vocês aí que ainda estão levantando essa bandeira aí, não sei de quê, querendo arranjar culpado pra alguma coisa. Para de fofoca, porra. Eu só quero que vocês entendam isso só, pô. Teve uma vez que eu dei uma volta com os moleques me chamaram e tal. E depois que a gente ganhou, agora não me recordo qual jogo. Aí eu fui numa festa e tal. Acabou que eu nem fiquei na festa. Meti o pé. Acabei não curtindo porra nenhuma, porque me sentia mal, irmão. Eu já não gosto já não gostava de sair aí, tá ligado? E ainda mais, porra, eu bem no local. Mas é foda, você é criticado porque você tenta ser ser humano, tá ligado? Mas eu tinha que ser um filho da... Eu tinha que ser um... Isso tudo que estão falando de mim aí
Não sei se eu tinha que fazer isso mesmo, tá ligado? Bom, aí é só um trecho, tá entendendo? Ele faz críticas aí à diretoria, esculhamba, tem um outro áudio que ele fala, inclusive, de que não estava tendo condição de trabalho, de que não deram, inclusive, bicho, que o pessoal do Globo tinha 30 mil reais de bicho e que o Barbalha não tinha premiação, Barbalha não, que o Icasa não tinha premiação nenhuma, e aí ele coloca essa situação. Aí é um áudio do Jarinho. Eu já tive informação que tiveram outros áudios de outros jogadores também conversando, que parecia, Celso Lima. E aí, assim, é uma coisa que, sinceramente, eu não entendo. Jogador está desabafando com o torcedor, sabe? Olha a que ponto se chegou os bastidores do time de casa, né? A que ponto chegou. Era jogador desabafando com o torcedor tendo esse contato direto. E aí vai para a festa. E aí, de repente, o time começa a perder da forma que perdeu. Né? O cara não quer ser cobrado. Ah, faz as perguntas. Eu quero fazer as perguntas, Jairinho. Eu quero fazer as perguntas. Guto Vital e eu estivemos no Praxedão na segunda-feira, depois da eliminação do Icasa. E teve cara lá se escondendo. Tá entendendo? Procurei falar lá com o Marcos, rapaz, eu cheguei agora, não sei o quê. Aí falei com o Bu, de repente, quando eu falei com o Bu, estava tudo bem com o Bu. Quando ele começou a falar com o Bu, de repente ele lembrou de uma ligação. Sumiu no telefone, sabe? Não quis. Aí parece que alguém disse lá que nós estávamos lá fora, pronto, não veio mais ninguém. Tá entendendo? E eu mandei a mensagem pro Jarinho, simples. Ah, pode fazer essa pergunta? Nós queríamos fazer a pergunta. Jarinho, e a barca? E tudo isso que falou o treinador, que disse que você bebe demais, que foi irresponsável. Tá entendendo? Atrapalhou essa questão da proposta do Malta, do time lá da ilha de Malta, para você. O que realmente aconteceu nessas festas? Ocorreram essas mulheres. Por que é que o presidente falou sobre isso aí? Né? O fato de não ter tido a premiação realmente influenciou? Né? Por que é que o grupo pediu para ter esse pagamento do salário antes do jogo contra o Globo, se só estava atrasado um dia? Tá entendendo? Por que tantas greves? Tinha influência realmente de fora? Aqui, estou fazendo algumas perguntas. É só mandar as respostas para a gente. Infelizmente, o torcedor ficou desacreditado, porque o Jarinho perdeu a oportunidade de entrar nas graças, porque ele entrou nas graças da torcida. O Jarinho virou, assim, meio que um ídolo, assim, repentino do torcedor, porque era um cara habilidoso, um cara que era elogiado por todos nós, a imprensa, pelo que ele fazia dentro de campo, né? Passou um tempo danado no TikTok, os meninos do Icasa ao vivo foram lá, gravaram com ele, tinha videozinho, que quem era melhor, se era ele ou era Messi. Se eu não me engano, me fizeram isso, o Alberdan e o Fábio. É Fábio, o humorista, rapaz? Agora deu um branco aqui. Júnior. Né? E aí fizeram lá o menino do Icasa ao vivo, fizeram um videozinho, muita coisa de TikTok, tava tudo bem, tava tudo festa. Quando a coisa desanda, gente, só o que o torcedor quer é uma justificativa. O torcedor quer ouvir o jogador. O que foi que aconteceu? E aí todo mundo se calou. E eu acho que aí foi o pecado, tá entendendo? Porque na hora de pedir o apoio para pressionar a diretoria, foram atrás da torcida. Na hora de publicizar a coisa, que estava, por exemplo, com o salário atrasado, aí deram entrevista para a imprensa. Mas na hora de justificar por que essa eliminação, da forma que foi, aí todo mundo se cala. Foi injusto com o torcedor. Foi uma situação injusta, sabe? E aí, de repente, vaza vídeo em festa, áudio de cara desabafando com o torcedor. Assim, o que dá para parecer, Celso, é que tava uma bagunça danada nesse grupo do time de casa. Casa de mãe Joana, e olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu defendi o Jairinho aqui naquele jogo contra o Afogados. Ah, o Jairinho não jogou nada, isso e aquilo. Eu falo, o Jairinho estava muito marcado e ele estava mesmo. Ele não pôde jogar naquele dia porque ele estava bem marcado. Né? Eu não sabia essa história de barco e tal. Mas, ao meu ver, naquele jogo ele estava muito bem marcado. Agora, sabe por que aconteceu isso? Porque não tinha comando no elenco. Jairinho, você estava insatisfeito? Não tinha condição de trabalho? Diretoria, é o seguinte, muito obrigado. Não dá para trabalhar aqui, eu não posso desenvolver meu futebol. Estou indo embora, vamos rescindir o meu contrato. Tchau. Mas teve jogador, simples. mas ele, Celso, a informação que eu tive foi que teve jogador que pediu para ir embora. Só que o que acontece? Como tinha contrato,
e aí tinha essa possibilidade de classificação, a diretoria queria queria o ressarcimento. Tá bom, eu te libero. Agora eu estou às vésperas de uma classificação. O Icasa gastou, investiu no jogador, não pode sair de graça. E aí ninguém quer pagar, todo mundo quer sair de graça. E aí aquela coisa, o Icasa libera o jogador e depois vai repor com quem? E o Icasa pensou nisso. Agora, diante dos fatos que a gente está vendo aí, pelo que parece, era melhor ter liberado, tá entendendo? Liberava os caras e deixa para quem queria ficar. Olha, quem é que está aqui? Ah, quem está aqui é o Luquinha. Ah, é da base. Luquinha, você quer jogar, meu querido? Quer. Quer comer grama? Quer. Pois vá. É melhor 10 mil vezes ficar com jogadores assim do que ficar com alguns medalhões ou que tem currículo que não queria, porque assim ficou feio do jeito que ia acontecer. Faltou comando na diretoria, faltou comando no grupo de jogadores. Você lembra do André Turato, que ele fez com o Icasa em 2012? Faltou aquele líder em 2012. Faltou o André Turato nesse elenco aí. Faltou essa liderança. E para mim, agora eu vou falar o que eu tô sentindo. Essa liderança desse grupo, dentro desse grupo, era para ser quem? Leandro Cearense. Um cara experiente, um cara que eu ouvi, eu não ouvi dizer não, eu ouvi ele falar. Galvão Bueno falou maravilhas de Leandro Cearense. Fez uma viagem para Londrina, estava voltando para Londrina. O Paysandu, me parece que era o Paysandu. Naquela época o Leandro jogava no Paysandu e ele disse que bateu um tremendo papo com o Leandro e achou o Leandro um tremendo de um cara intelectual, um cara isso, um cara aquilo. Ele elogiou demais. E eu fiquei com essas palavras do Galvão Bueno na minha cabeça. Eu disse, é um homem. Aí agora vem uma notícia dessa. Então era ele, o homem, o cara desse grupo, o líder, era para ser ele, o Leandro Cearense. Leandro, eu não estou te acusando, eu estou falando de acordo com o que eu estou vendo e ouvindo. E olha, o França, ele tem um monte de defeito. Ele é sargento, ele é centralizador, ele é grosso, ele pode ser o que for. Agora eu nunca vi França mentindo não, viu? Se alguém conheceu ele mentindo, pode me dizer. Agora eu não. Eu conheço o França faz tempo. Então, Leandro, você era para ser o líder desse grupo, porque você era o mais experiente, um jogador que jogou o Campeonato Brasileiro de Série B, Série A, passou por vários clubes, você era para ser o André Turato do Icasa desse ano. Infelizmente, não foi. E me decepcionou. E aí tem uma situação, viu, gente? Eu acho que o clube tem que pagar em dia, tem que tentar pagar em dia. Agora, 1, 2 dias de atraso. Claro. Entendendo? Porque assim... Quem disser que, de repente, não apenas no país de hoje, de vários, que às vezes, quem não trabalha com carteira assinada, por exemplo, que às vezes, eu já trabalhei muito com propaganda de um empresário, de repente, atrasar 1 mês, 2 meses, eu vou esculhambar o cara por causa disso, vou deixar de fazer a divulgação do cara, tá entendendo? Tem que dar o crédito também para o cliente, tá entendendo? Porque se fosse assim, não tinha problema mais não, porque o Kleber já tinha ido embora, que eu estou devendo a Kleber aí, já tinha ido embora. E não é só 2 dias, 3 dias não, diz aí, Kleber, não é não, tá entendendo? Nem tem bicho para Kleber. Mas eu penso assim, se você está vendo, chegou no local, não tem estrutura, não tem nada, tchau, só logo, bye, well. Vamos embora, pronto, pega o beco. Agora, para ficar... Gente, sabe qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. Às vezes você está numa situação que o bastidor é complicado, que às vezes a empresa que você está, isso independente de futebol, não tem estrutura, tá entendendo? Mas na hora que você está na labuta, que você bota sua cara para fazer uma função, é você que está fazendo. É a sua cara que está sendo colocada em xeque, a sua cara que está sendo apresentado para as pessoas. Então, quando faz um negócio que faz errado, quem fez foi você. Está entendendo? As pessoas não vão querer saber se foi você, se está com salário atrasado, se está faltando problema. Aí vai ser uma justificativa que você vai dar depois. Está entendendo? Mas aí você vai estar fazendo um trabalho, você está vendendo o seu peixe de forma errada. Então, quando você estiver fazendo qualquer coisa que seja jogador de futebol, ou seja qualquer outra, faça bem feito. Cora Coralina, disse uma vez, fazer bem feito. Desde lavar a panela cascarenta até tecer uma tela com linhas de ouro. Faça bem feito. É o seu trabalho, é o seu produto, é a sua apresentação, é o seu nome. Faça bem feito. Depois você sai e diz, olha, eu saí de lá porque não me deram condição, não comia direito, estava salário atrasado e tal. Mas você saiu pela porta da frente. Você fez o que era para ter feito, fez o seu melhor. Agora, fazer o negócio do jeito que foi feito aí, tá entendendo? Vários torcedores, vários jogadores que já estavam conquistando o coração do torcedor,
se tornando ali, de repente, um ídolo, uma idolatria ali rápida, tá entendendo? E sair, e o que a gente ouviu nas redes sociais é ruim, porque são seres humanos, são profissionais, são pais de família, tá entendendo? Mas, da mesma forma, os torcedores também são seres humanos, são pais de família, que botaram a mão no bolso, que pagaram o ingresso, muitas vezes sem poder, deixaram de comprar outra coisa para poder ir para o estádio, muitos que chegaram a viajar para ir para Paraíba. Então, essas coisas, gente, a gente tem que começar a parar para pensar direitinho. Eu sou contra essa questão de esculhambar, de detonar. Tanto é que o espaço está aqui aberto para a gente ouvir os outros lados. Vou procurar o Leandro Cearense para ver se ele manda, nem que seja áudio. A gente quer colocar aqui, tá entendendo? Agora, eu acho que essa Série D do Campeonato Brasileiro vai servir pelo menos de aprendizagem para a diretoria, para esses jogadores, para aqueles que fizeram barca, para aqueles que fizeram corpo mole, se é que fizeram, não repitam isso, porque vão atrapalhar as carreiras dele, e que os diretores do Icasa tenham mais cuidado nessa questão, tanto do pagamento em dia, mas também de quem está no elenco, de quem está no grupo. É 10 mil vezes melhor você estar com um grupo resumido que queira, do que você estar com um monte de craque que não quer porque não vai funcionar. Vou dar uma ideia à diretoria do Icasa para tentar amenizar essa situação. Faz o seguinte, bota o jogador no hotel e um segurança na porta. E marca a hora. O jogador tem até 20 horas para voltar para o hotel. O que passou de 20 vai dormir na porta. Tele Santana fez isso com o Macedo. Não, mas 20 Tele horas Santana botou lá o horário, estipulou o horário X. Aí chega Macedo e Visoli. 10 horas da noite. Ou foi 11, sei lá que hora foi. O guarda, rapaz, pode entrar? Não. O Tele disse que não pode entrar. Não, porque... Tá bom, vou ligar para Tele. Seu Tele, tá aqui fulano. Não pode entrar, não. Sabe onde eles dormiram? Dentro do carro. Aí são outros tempos, Celso. Não, mas hoje, faz a mesma coisa. Então, eu acho que tem que ter responsabilidade. Mas não tem, Tony, jogador de futebol, é muito difícil um jogador de futebol ter consciência, principalmente no dia de hoje. Não, mas tem não, que ter, cara, ó, que tem, se você começar a ouvir esses treinadores, Luxemburgo, Filipão, e diretores, que foram esses diretores um pouquinho mais antigos, você vai ver uma mudança grande, uma transformação grande nessa questão de pensamento de jogador de futebol, cara. Jogador de futebol, peraí, Tony, hoje o jogador de futebol, o treinador não pode falar com ele com a voz mais alta, não, que ele liga pra mamãe e chora, papai, e não sei o quê. Rapaz, cheio de mimimi. Cheio de ondinha, e é um brinquinho aqui, é uma fitinha no braço, e corta a meia, dando prejuízo ao clube pra jogar, pra estar na moda e não quer jogar bola, Tony. Não, cara, o clube tem que tomar as providências dele. E se fora eu, presidente do Icasa, vai ficar onde? É lá no hotel. Ah, pois tá bom, tem um segurança lá. O que sair, chegar depois, bota aqui no caderno, tem um caderno de ocorrência. Fulano. Mas não saiu não, a festa foi lá mesmo, foi no hotel. Então não pode, mas não pode, tá lá. A festa foi no hotel. Rua. Foi lá bota fora, pra fora. Fora foi João Forró, mas a festa foi lá no hotel. Bota aquela, como é que os caras fazem? Carteirinha, né? Como é carteirinha, é? Não carteirinha, como é? Cartilha. A cartilha. Bota a cartilha lá. Escreve a cartilha lá, que só pode chegar até tal hora. Pois deixa eu lhe informar uma coisa. Tá na rua. Você não vai ser presidente de clube nunca, Celso Lima. Olha, teve um torcedor aqui que perguntou, Tony, e o Icasa, é Série A ou Série B no próximo ano? Zen Pense, é o nome que está aqui no YouTube. Cara, é o seguinte, tá para ser julgada essa situação dos 3 cartões amarelos do Icasa. Se houver o julgamento, se não tiver tido nenhum problema, que eu tive a informação que pode estão avaliando aí até a forma que o Atlético Cearense acionou o Tribunal de Justiça. Se não tiver nenhum problema nessa petição do que foi feito do Atlético Cearense junto ao Tribunal de Justiça, eu acho que tem tudo para o Icasa cair, infelizmente. Porque 3 cartões amarelos, é suspensão automática, o jogador atuou de forma irregular, tá entendendo? Se foi dada entrada em tempo hábil e o pedido foi feito de forma correta, é muito difícil o Icasa permanecer na primeira divisão do Campeonato Cearense. Lamentavelmente a gente dizer isso aqui, mas vamos aguardar. Tem um julgamento e aí eu não sei se de repente como é que a coisa está, se tem uma brecha ou não, porque, por exemplo, o Guarani em 2009 teve um problema com o Paulo Robson, o Guarani conseguiu acesso, o Maracanã naquela ocasião entrou alegando que o Guarani não tinha pago uma taxa
A taxa tinha sido paga fora do prazo e o Guarani não caiu porque prescreveu. O Maracanã entrou fora do prazo. E aí foi 7-0, segundo o relator, até reconhecer uma falha no prazo de pagamento da taxa, mas como o Maracanã naquela ocasião tinha entrado fora do prazo, prescreveu e aí o Guarani permaneceu na primeira divisão no ano de 2010. Então, de repente, pode acontecer uma situação sobre essa. Eu não tive acesso a essa expedição aí, essa ação que o Atlético colocou para rebaixar o Icasa. Mas, se tiver tudo ok, houver o julgamento, eu não acredito que o Icasa fique na primeira divisão, infelizmente, porque aí são 3 cartões amarelos, é o jogador que deveria ter sido poupado, né, por conta da suspensão automática. Enfim, a gente vai ter que aguardar, tá bom, Zen? Essa questão do julgamento aqui, infelizmente. Traz só os resultados aqui dos jogos da próxima fase, da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem aí? Tem, Kleber? Não. Tem não? Tu mandou, foi para mim, não foi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para a gente poder colocar aqui, ó, só para falar. Celso Lima, olha só. Jacuipense 0, América do Natal 1. Rapaz. Em São José do Jacuípe. Hein? Vamos lá, ó, Santa Cruz 0-0 com o Retrô. Aí é confronto bom, são 2 pernambucanos. Santinho aí empatando 0-0. O Souza perdeu em casa pro Lagarto de Sergipe, 1-0. Jacuipense da Bahia perdeu pro América, 1-0. E o Afogados perdeu 2-1 para o Asa de Arapiraca. Foram os resultados daquela pessoal do grupo do Icasa, né, nesse confronto da segunda fase. Né, o América venceu 1-0. Ainda tem outro jogo, Celso Lima. Mas esse América é fraco, Celso. É fraco. Não me venha dizer que é bom, não. Respeito sua opinião, mas não concordo. É fraco. Não dá para aceitar, não, viu? Veja só. Celso, Icasa tem chance de virar SAF? O Cícero Assis está perguntando. Tu acha, Celso? Rapaz, aí depende muito do Conselho Deliberativo, né? De virar SAF ou não. Agora tem um problema. Em dezembro, eu estava ouvindo uma entrevista do ex-presidente do Vitória, que foi o primeiro time no Brasil a virar empresa e depois deram com os burros na água. A SAF é um futuro bem promissor no futebol brasileiro, os clubes virarem SAFs. Agora, é assim, se errar, se quebrar, o time quebra que aparta. Vixe. Mas tem uma coisa, o Icasa já vive quebrado. Então não tem problema. Então se vira a SAF e quebrar, não tem problema. Mas vamos dar certo, o Luiz Gregório vai... Eu acho, Tony, que eu defendo para os times de Juazeiro virarem barriga de aluguel. Como é esse barriga de aluguel? Barriga de aluguel é você arrendar o time para um empresário que queira ganhar dinheiro e coloque no clube o jogador dele para vender. E se for uma barriga de aluguel, igual aconteceu com o Crato ali? Que ali foi uma barriga. Não, mas ali foi uma barriga de aluguel, foi um aborto. Não, eu tô falando de coisa séria. Você tá Esculhambaram. falando de brincadeira. Não, falando sério. Não foi uma empresa. E não disse que é uma empresa séria, não? Pegaram o Crato, não? Empresa séria é quando os caras fazem as coisas às claras, no papel. Eu tô falando virado barriga de aluguel no papel. E como seria? Sim. Contrato. Tony Souza, sou empresário, quero investir no Icasa. Quer? Quanto você vai deixar pro Icasa em cada transação do seu jogador? 10%. Não, só quero se for 30%. Você entra com tudo, 30% de toda a movimentação financeira, todo o lucro que você tiver é do Icasa. Sabe por quê? Porque quando ele enjoar e quiser sair do Icasa, o Icasa tem caixa para se manter. Mas sabe como é que tem que amarrar também? É desse jeito. Mas tem que amarrar também é o seguinte, se o cara sair, ele leva os débitos. Para acontecer o que aconteceu com o Crato aí, que foram atrás do preparador físico em cima da hora, não tinha ônibus, jogadores foram em cima da hora para poder fazer o jogo com o Retrô. Foi uma esculhambação. Eu tô dizendo, tem que se fazer um contrato tem que bem ser um feito. Bem feito, que senão... Bem feito. Agora os caras fazem contrato só para dar lucro a quem... Não, eita, o cara tem dinheiro. Aí os caras ficam encantados com o dinheiro do cara. Não fala negócio de dinheiro, não. Que ia ter foi ter uma eleição no Guarani e o presidente ia ser Juraci. Aí teve um ex-presidente, que vou dizer o nome aqui não, aí ele chegou abraçado com o rapaz, aqui tem dinheiro, o cabo chegou e disse que ia dar logo 10 mil reais. Aí o cabo, o Juraci já recuou, o cabo virou presidente, aí quando foi um dia, esse cara pegou, foi negociar com o jogador ligou para mim, rapaz, tem o telefone da Secretaria de Infraestrutura? Eu disse, tem. Aí deu o telefone pro cara. Aí, na verdade, o cara depois ligou para mim, o jogador, que o presidente estava querendo pagar a dívida dele com terreno. Aí ele deu um terreno da prefeitura e o outro era um terreno, um papel que era uma praça de um bairro de Juazeiro. Aí
Aí desse jeito não dá, Celso. Desse tipo de empresário aí. Esse tipo de empresário não dá, não, bicho. Diretoria do Icasa, novos diretores do Icasa. Atenção aí, torcida do Verdão. Tem o Aloysio, que é o presidente, Aloysio Gregório. O José Pereira, que é o vice-presidente. Diretor de Patrimônio, perdão, Ronaldo Ribeiro de Amaral, diretor de Patrimônio. Raimundo Farias Gregório Júnior, diretor de Relações Públicas. Adevanil Moreira, diretor de Relações Nacional e Internacional. Olha só, vou repetir. Adevanil Moreira, diretor de Relações Nacional e Internacional. Tá pensando grande a diretoria. Fala inglês e espanhol? Até falar tudo aí. Então... Raimundo Vandir Faria Júnior, diretor-presidente de honra. Já mostra que o Icasa está pensando grande. Fazer transação internacional, tomara. Torço para que dê certo. José Celso Pontes Farias, diretor financeiro. José Bezerra Feitosa Júnior, diretor social. Alexander Santos Gomes, diretor social e arquibancada. E Vagnésio Vieira de Araújo, diretor secretário. Então esses são os primeiros nomes que já surgiram dessa nova diretoria do time do Icasa. E hoje teve essa reunião de prestação de contas. A gente vai depois falar com o Aloysio, né, para poder ver como é que está sendo trabalhada a situação. O Icasa fez a pré-inscrição hoje para a Taça Fares Lopes, mas vai ter uma reunião no dia 27, porque a inscrição tem a pré-inscrição e a inscrição, segundo a Aloysio me disse, até o dia 28. E vai ter uma reunião dia 27 em Fortaleza, junto com a federação, e aí o Icasa realmente vai bater o martelo, se vai ou não disputar a Taça Fares Lopes. Pois não, Celso? Eu tive a informação que para disputar Fares Lopes, o Icasa vai precisar de pelo menos 300 mil reais. Pelo menos 300 mil reais para disputar Fares Lopes. E aí, o presidente, ele vai atrás de recursos. Ele disse que se não tiver recurso, não vai não. É isso que eu estou lhe dizendo. O negócio é complicado. 300 mil conto, tá devendo quanto? Mas eu digo a você que o Icasa vai disputar, porque o Icasa é grande aqui no interior. Um abraço, meu amigo Marquinhos. Tem camisa forte. Marquinhos de Cícero Davi, tá feliz da vida com o acesso Marquinhos do Guarani para a primeira divisão, tá bom, pessoal? Obrigado aí todo mundo que ficou aqui com a gente. Infelizmente a gente não tem como ler todas as mensagens, muita gente aqui mandando mensagem aqui, muita gente criticando jogadores, outras pessoas aqui até. Eu acho que o França nunca teve tanta moral com o torcedor como depois dessa entrevista. Tem um monte de torcedor elogiando aqui o França, tá bom? Então, assim, presidente França. A gente vai trazer depois aqui a versão do Leandro Cearense, que disse que iria responder as perguntas a gente. Como a gente já estava no programa, então a gente vai deixar para falar com ele posteriormente, tá bom? Celso Lima, obrigado, meu querido, pela presença aqui. Tony, eu que agradeço. Deus abençoe você, que você continue fazendo sucesso sempre, como você já está fazendo. Um abraço a todos os telespectadores, Pedro Jocélio, um abraço para o Gilberto Santana, um abraço para o meu amigo Guerreiro, que eu conheci no último sábado aí. Gente boa demais, um abraço a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, já está aqui no canal do YouTube os melhores momentos, tá bom? Da vitória do Guarani sobre o Horizonte. Você pode ir lá. E a gente vestiu a camisa do Guarani hoje para homenagear o Leão do Mercado pelo acesso. Quero domingo e segunda-feira estar com a camisa do Barbalha. Porque se a Raposa subir, a gente vai estar também com a camisa do Barbalha aqui para homenagear a Raposa Caririense, tá bom? E outra coisa... você pode acompanhar aqui no YouTube também, já está aqui a entrevista completa do presidente, ex-presidente do Icasa, o Francisco Leite Bezerra, o França, tá bom? Você pode pegar muita coisa, colocamos também aqui o recorte onde o Flávio Araújo, né, ele disse qual o motivo o Alcimar saiu do time de 2005 do Campeonato Cearense, aquela final contra o Fortaleza, uma final onde muitos torcedores criticaram a saída do Alcimar na reta final do jogo e o Fortaleza acabou fazendo gol, foi para a prorrogação e terminou campeão cearense em 2005, também já está aqui no canal. Se inscreve aqui no YouTube, agradeço demais pelo carinho, segue a gente lá no Instagram, nessa parceria com o site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro, miséria.com.br.
sempre trazendo muitas novidades, também com lives durante as manhãs, tardes, enfim, a qualquer momento a gente pode entrar com uma live aqui no Miséria. E agradecer a galera da Rádio Torcida K, tem Torcida K em todas as plataformas digitais, tem um aplicativo próprio também através da Rádiosnet. Agradecer Kleber Ferreira, Guto Vital, o Ilharão do Miséria, nosso querido Guto Vital, e a gente deseja a você uma semana abençoada. Paz, saúde e prosperidade, que Deus abençoe você e sua família. A qualquer momento a gente volta, ou aqui no YouTube, ou com novidade lá no Instagram. Valeu!